Alô, alô, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, muito para falar para você. Terminou há pouco no estádio do Morumbi, vitória do São Paulo com o time reserva para cima do Vitória do Thiago Carpini. O Zé Paz está ao vivo no estádio do Morumbi, todos os detalhes, é um São Paulo bem com muitas reservas para a partida contra o Vitória. Tem também a derrota do Corinthians, o Corinthians cada vez mais se afundando na zona de rebaixamento. Corinthians bem nas Copas, mas no Brasileirão, situação muito complicada. Vamos falar, tem até manifestação da torcida, com nota, tem muita coisa pra gente falar do Corinthians. O Palmeiras, né, ainda na ressaca da eliminação da Copa do Brasil e da Libertadores, quem pagou o pato foi o Cuiabá, 5-0 para o Palmeiras, com um show do garoto Estevão e o Abel Pistola. Tava bravo o técnico do Palmeiras, a gente vai discutir isso aqui também. O Santos não foi além de um empate com o Amazonas 0-0, deixou escapar a possibilidade de retomar a liderança e temos um novo líder, o Fortaleza do argentino Vojvoda. Quer saber mais? Segura aí, voltamos já. E o convidado, hein? Hoje é top. Viu só como foi rapidinho, né? E a nossa produção, hein? Tá voando, hein? A cada domingo um convidado melhor que o outro, né? Todos num padrão de altíssimo nível. Esse é um dos meus preferidos convidados. E seu também. Sem spoiler, coloca na tela. Emerson Leão, craque de bola. Um dos maiores goleiros do Brasil e do mundo. Disputou 4 Copas, poderia ter até jogado mais uma pela seleção. Tava no grupo, em 70, no Tri do México. Atleta de ponta, ídolo do Palmeiras, onde se desenvolveu na tradicional escola de arqueiros do Verdão. Mas também jogou no arquirrival, campeão estadual de 83, na época da democracia pelo Corinthians. Cidadão focado, de temperamento fortíssimo. Como treinador também arrebentou com a boca do balão, um comandante firme e vencedor. Sagrou-se campeão brasileiro no Santos. E levantou outras taças, Paulistão pelo São Paulo em 2005, por exemplo. E para quem não sabe, Leão foi ainda um belo de um galã. Astro da publicidade com propagandas pra lá de ousadas. Ocupado aqui, ó. Isso aí, Que legal, hein, Léo? Pô, legal. É um prazer receber você aqui, essa alegria. O profissional que você foi, né? O amigo que você é, a história que você tem no futebol. E a gente comenta, né, a cada dia como faz falta pessoas que se posicionam, pessoas que têm opiniões. E por isso, quando o Emerson Leão, né, encaixa a agenda para vir aqui, é uma alegria de todos nós. A Michele não está aqui, deixou um beijo carinhoso para você. Obrigado, Michele. E a gente só agradece a sua presença, Léo. Obrigado, Michele. Obrigado a todos pelo convite. Nem sempre a gente pode atender, agora que eu sou meio aposentado, né? Que eu não faço mais parte diretamente, indiretamente sempre farei. Sempre estarei presente no futebol, né? Com vocês. E quando solicitado e com possibilidade, eu compareço. Estou devendo muito um comparecimento a outras pessoas também, mas a gente sente saudades também, é bem verdade, né? E quando eu fico assistindo vocês, não até o final do programa, mas um pouquinho menos, né? E a gente sempre fala, olha, nossos amigos estão aí, estão batalhando ainda. Eu acho que essa batalha e o futebol permite que a gente tenha uma batalha muito longa. E através dessa longevidade, a gente pode ter um futuro um pouco mais tranquilo se tiver um pouco mais de cabeça, tranquilidade, respeito, caráter, enfim, aquilo que um ser humano tem que ter e que está faltando muito no futebol. É isso aí. É verdade. A arte, você ainda continua fazendo lá as suas pinturas? Como é que está lá aquele momento que é muito mais de relaxamento, mas é uma... Bom, vocês sempre sabem disso, né? Eu procuro o máximo de silêncio nas coisas que eu faço, porque quando eu saio à rua, eu sou reconhecido, lógico, isso é o pagamento de 50 anos de trabalho. Então eu fico muito honrado com isso, né? E agradecido. Fora isso, todo mundo sabe que eu gosto de arte, né?
estudei um pouco, aprendi, me ensinaram, né? Continuo aprendendo, né? E gosto de muitos artistas nacionais, investindo, né? Internacionais. Quando se tem dinheiro, investe um pouquinho, né? Eu também trabalhei muito, sem muita gente saber. Eu fui ruralista, né? Vocês sabem disso, alguns. Fiquei uns 30, 40 anos criando boi, soja, essas coisas. Mas hoje eu me dedico à minha família, às minhas filhas, aos meus netos, aos meus amigos, né? E, se possível, fazendo novos amigos. Eu acho que a vida mudou muito. Eu acho que os mais velhos não estão conseguindo acompanhar essa chegada da nova geração, mas uma nova geração que tem uma grande responsabilidade de mudar coisas que nós mais velhos não conseguimos, que eu lembro que todos falavam, o Brasil é o país do futuro. Parece que nós mais velhos chegamos um pouquinho a esse futuro, mas não conseguimos mudá-lo. Mas alguém mudou para pior. Então, nós temos que fazer a cabeça dessa juventude, orientar essa juventude em todos os setores, para que o Brasil possa voltar a ser algo de inveja e não de desprezo, como nós estamos sentindo. Eu passei agora uns 40 dias fora do país, né? E a gente sente que nós temos rejeição, entendeu? Então, nós precisamos orientar mais, né, educar mais e estudar mais para que a gente possa prosperar. Continuar avançando. Bom, sentiu que conteúdo não falta, não é novidade para ninguém. Paulo Sérgio, boa noite, tá de cara meio amarrada e tem seus motivos. Alex Miller, Chico Lang, quer uma conversa franca com o senhor, falou que o Corinthians não ia cair e a coisa vai se complicando rodada a rodada. O jogador tá rindo à toa porque esse São Paulo com reserva o titular é vitória em cima de vitória, bem nas 3 competições. Antes da Marina Buffon, vamos a Mestre Caverna com boa noite do nosso mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, garrafão velho de guerra, estamos aí, hein? Ó, aproveita, manda um abraço aí pro Leão, faz tempo que a gente não se vê, gosto muito dele. Daqui a pouco voltamos. Tá certo, eu peço só um instante a Marina Buffon, como eu disse, o Zé Paz está ao vivo no estádio do Morumbi, vitória do São Paulo, 2-1 em cima do Vitória, e já tem gente lá na zona mista, daqui a pouco a gente vem com enquetes e presentes para você. Pois não, Zé Paz, estádio do Morumbi ao vivo. Cara, foi sim, mas eu acho que veio muito do elenco, né? Quando os jogadores souberam que eu ia começar jogando, eles me apoiaram muito. Eles falaram, não tem essa, se errar a gente vai correr por você, então faz o que você faz no treino e naturalmente vai sair. E foi isso que aconteceu. William, tudo bem? A gente está ao vivo no Mesa Redonda, prazer enorme falar contigo. Desculpa até repetir a pergunta, colocando uma coisinha diferente na verdade. Quando que você ficou sabendo que seria titular hoje aqui nessa partida importante do Campeonato Brasileiro? Queria que você falasse um pouquinho do seu gol, porque foi um belo gol também. Repetindo, a gente está ao vivo aqui, a galera quer te escutar. Cara, eu imaginei que eu seria titular ontem, né? Aí hoje veio a confirmação na preleção. O Zubeldia falou que eu ia começar jogando, eles já tinham conversado comigo ontem já. Perguntou se estava preparado, que era para agir naturalmente, que as coisas iam acontecer. E foi hoje que eu fiquei sabendo, a confirmação mesmo. William, a torcida tem uma relação contigo muito legal. A gente viu na rede social, quando você não estava tendo oportunidade, a torcida pedindo para o William. Então, daqui a pouco o Zé Paz está se movimentando lá, daqui a pouco tem o Zubeldia, tá aí o William, né, falando, novidade do São Paulo. O boa noite da Marina Buffon, enquete e presentes para o nosso público, não é isso, Marina? Boa noite. É isso, Garrafa, boa noite a você, boa noite ao Leão, nosso convidado, a nossa mesa, especialmente para você que está acompanhando a gente aí. A nossa enquete de hoje é sobre o Palmeiras. E aí, o que vocês acham em casa? Com a queda na Libertadores, o Palmeiras chega para ser o principal concorrente ao título do Campeonato Brasileiro? Entra lá no gazetesportiva.com, deixe o seu voto, também comente aí nas redes sociais e, claro, no nosso canal do YouTube. Sobre os nossos presentes de hoje, são três presentes muito especiais que você pode tentar ganhar com a hashtag Mesa Redonda no Twitter, tá bom? Às vezes as pessoas usam as hashtags em outros lugares, pode usar, mas o presente vai sair da hashtag no Twitter, Mesa Redonda. Presente número 1, uma luva oficial da Poker e uma faixa elástica da Poker, ambas em parceria com a loja Gol de Placa, lá de Santo André, nossos queridos. Esses e diversos outros produtos você confere no site goldeplaca.com.br.
Junto com a luva e também a faixa elástica, um par de vouchers para o restaurante Fazenda Caipira, que fica na rua Amazonas da Silva, número 21, na Vila Guilherme. Tudo isso é o presente número 1, tá certo? Número 2, a nova camisa 1 do Santos, o nosso peixão aí dessa temporada, tamanho M, e o nosso agradecimento especial a Umbro, que mandou essa camisa pra gente. Junto disso também tem um kit da Cinete, que vem com 3 faixas de resistência para exercícios e bolsa térmica. Também queremos deixar o nosso agradecimento a Queens Brindes, que está fornecendo as canecas do Mesa Redonda. Se vocês quiserem saber mais sobre a Queens Brindes, @Queens Brindes lá no Instagram. E o nosso terceiro presente, Garrafa, muito especial, que é o livro Cássio, o Gigante, do Corinthians, do nosso querido Daniel Augusto Júnior e Rodolfo Rodrigues. Quer ganhar um desses presentes? Utiliza a hashtag Mesa Redonda lá no Twitter e a gente vai conversar. Legal, legal. Combinado, Marina. E esse último presente que a Marina mostrou, chega pra cá, Dani. Oh, que prazer receber aqui essa fera do fotojornalista. Ei, Daniel, grande, Dani. Pra lá, Dani. Chegando aqui com essa obra-prima pra gente aqui, rapaz. Já são quantos livros do Corinthians, Dani? Com esse é o 15º. São 13 livros de conquistas e 2 livros que foram em homenagem. Só não tem o livro da Recopa 2013, porque eram apenas 2 jogos, e aí não tinha material para fazer um livro. Mas todas as outras conquistas do Corinthians, cada uma tem um livro comemorativo. Foram quantos anos de Corinthians, Dani? Quase 20. Quase 20. E aquele rapaz que está ali de cabelo branco, convidado especial, ele não gostava de repórter fotográfico, ele me colocava atrás da grade. E eu tinha que fotografar atrás da grade por causa dele. Assim. Mas isso é coisa de zoológico, né? Atrás do leão. E o bom fotógrafo sempre dá um jeito. Quanto tempo para concluir uma obra de arte como essa? Porque é uma obra de arte e o trabalho do Daniel. Então, o livro, muita gente andou falando que o livro era oportunista e na verdade não é. Como o Cássio veio quebrando recordes atrás de recordes, eu já vinha editando as fotos, separando as melhores fotos. E em novembro de 2023, a 11 Cultural fez o pré-lançamento, a pré-venda desse livro. Então esse livro vem desde novembro de 2023, só que as coisas, a vida foi atropelando e a parte da torcida do Corinthians que quis mandar o Cássio embora tem aqui agora uma grande oportunidade de rever os seus conceitos, porque isso é uma homenagem a um dos maiores goleiros do Brasil, e eu falo isso na presença daquele rapaz ali que está ali, mas o Cássio merece esse presente. O Daniel é, sinceramente, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores fotógrafos, né, que eu já vi trabalhar dentro de campo, fazer fotojornalismo de esporte. O Daniel é primeira linha. Muito obrigado. Parabéns, Daniel, é legal receber você aqui. E a pergunta que não pode faltar é: o Corinthians corre muito risco de ser rebaixado, Dani? Corre muito risco de ser rebaixado. E aqui tem gente muito mais abalizada do que eu para dizer. A Michele pediu o livro, o Thiago Salazar foi no lançamento do livro, a Michele pediu o livro. Michele, está aqui o livro para a Gazeta. Legal. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Dani. Você continua acompanhando o programa com a gente aqui, será entregue a Michele Janela. Pode sair, Dani. Obrigado. Tá aí, portanto, o Dani aqui com a gente e vamos voltar ao estádio do Morumbi, é isso, o chileno? Zé Paz no estádio do Morumbi, é isso? Vamos lá, Zé, para nos contar como é que foi esse jogo aí, né? Que terminou há pouco no estádio do Morumbi, com mais uma vitória do São Paulo. E foi um São Paulo com muitas reservas, priorizando o jogo da próxima quarta-feira, a Copa do Brasil contra o Galo. Deu tudo certo para o Tricolor. Boa noite, Zé Paz. Boa noite, querido Osmar Garrafa. Deu tudo certo, sim. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Mesa Redonda Futebol Debate. Tudo certo. São Paulo que só entrou com 4 titulares na partida de hoje aqui diante do Vitória. Vitória do São Paulo pelo placar de 2-1 nessa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos as imagens aí para mostrar para vocês. O time do São Paulo teve o Arboleda como titular, né? Atuando aqui, um dos titulares que começou jogando essa partida de hoje aqui no estádio do Morumbi. Teve ainda o Luiz Gustavo, o Lucas, o Calério, o Lucas sendo
decisivo num passe de calcanhar para o Eric marcar o segundo gol do São Paulo. O primeiro foi marcado pelo William Gomes. Acabamos de conversar com ele ao vivo aqui no Mesa Redonda. O São Paulo abriu 2-0 no primeiro tempo com 2 golaços ali, no ângulo de pé canhoto, um do William Gomes, outro do Eric. E no segundo tempo o Vitória acabou descontando, né, com o Alejandro numa cobrança de pênalti. O Lucas Esteves sofreu o pênalti cometido pelo próprio Eric, que marcou o segundo gol do São Paulo, mas o São Paulo conseguiu segurar esse placar aí, venceu por 2-1, chegou aos 41 pontos no Campeonato Brasileiro agora de 2024. O São Paulo é o 5º colocado do Brasileirão, vinha de um resultado ruim contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas de uma vitória, uma classificação importante na Copa Libertadores da América nesse mesmo Morumbis contra o Nacional, e agora passa a pensar na Copa do Brasil, como você bem disse, aí na quarta-feira tem jogo importante aqui contra o Galo, jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil. Então por isso o professor Luiz Ubeldia mexendo bastante nesse time, colocou depois, é bem verdade, o Galopo, por exemplo, no jogo, colocou outros atletas, colocou o Wellington Rato, e o São Paulo venceu pelo placar de 2-1. Eu estou aqui à disposição, os jogadores vão passando pela zona mista aqui do estádio do Morumbi, estou à sua disposição, daqui a pouquinho vai começar a entrevista coletiva do técnico Luiz Ubeldia, e foi o reencontro, né, hoje aqui do técnico Thiago Carpini com o São Paulo, primeira vez que o Carpini enfrenta o São Paulo depois de ter sido demitido aqui do Tricolor, né, ele que foi campeão da Supercopa do Brasil com o São Paulo, mas foi demitido em abril, então depois de 4 meses aí esse reencontro, e o Carpini saindo derrotado aqui 2-1 para o São Paulo no estádio do Morumbis. Daqui a pouquinho eu retorno, tá certo, Garrafa? Pra gente bater mais papo aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Combinado, Zé. Fica aí então aguardando a entrevista coletiva do Zubeldia. Emerson Leão. Esse São Paulo surpreendendo, é um São Paulo com as suas limitações, dificuldades, não é o time mais badalado do campeonato, pelo menos não era no início da temporada, e tá ali nas 3 competições, com boas possibilidades nas Copas, e no Campeonato Brasileiro, 5ª colocação, e hoje preservando jogadores para a Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Atlético Mineiro. Tá gostando desse São Paulo, Léo? O São Paulo é uma equipe de difícil ser batida. É verdade, eles, principalmente dentro do Morumbi, eles arrumaram uma maneira de jogar que às vezes não se torna bonito, mas se torna eficiente. E nós estamos vendo, para você tornar uma equipe bonita e com mais tranquilidade, você tem que ser eficiente. A eficiência do futebol significa vitória. Ele está correndo atrás dessa vitória. Se bobearem, ele vai começar a apertar a turma de cima, porque a turma de cima não parece que está tão seguro assim, a não ser o Fortaleza, por mérito próprio. O Fortaleza que é o líder. Aliás, se você tiver a classificação do Campeonato Brasileiro, já quero ouvir o Miller, e o pessoal da bancada fica à vontade também para falar. Ô jogador, esse São Paulo aí, rapaz, a gente tava falando que o São Paulo é muito focado nas Copas, mas o Chile vai colocar já a classificação do Campeonato Brasileiro, como disse o Leão, o São Paulo tá metendo pressão no pessoal da parte do G4, Miller. Sem dúvida nenhuma. Coisa que não acontecia no passado, o São Paulo vem fazendo bem esse ano, vencendo as partidas em casa, né? Jogou bem no primeiro tempo, poderia ter resolvido o jogo já no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma acomodada, a Vitória cresceu por conta da circunstância de derrota e quase empatou o jogo, mas o São Paulo está bem no Campeonato Brasileiro, né? Como disse o Leão, é um time que tem um conjunto bom desde o Dorival, né? E tem o Lucas que é diferente. Então acho que o São Paulo dentro de casa, ele sente aquela atmosfera boa da torcida e consegue superar os seus adversários, mesmo sendo adversário com qualidade. Contra o Botafogo mesmo no Morumbi, foi um empate, foi um jogaço, o São Paulo jogou muito, muito bem. É que, infelizmente, o Botafogo tem um jogador lá que ele é muito diferente, né? Não dá para segurar ele. Mas eu acho que o São Paulo, nos 3 campeonatos, está muito bem. Claro que semana que vem já começa as decisões, né? Copa do Brasil, Libertadores, e ele vai pegar time com muita qualidade. Olha, aqui está a classificação, o Leão lembrou muito bem, né? Paulo, Alex, Chico, e todo mundo fica à vontade para falar. Fortaleza é o novo líder do campeonato. Há um desequilíbrio em número de jogos em função de pandemia e tal, mas o Fortaleza com um jogo a menos que, por exemplo, o vice-líder, ele tem um ponto a mais. O Fortaleza 48, Botafogo é o segundo 47, Palmeiras 44, o Palmeiras está a 4 pontos do líder e o líder tem um jogo a menos que o Palmeiras. E o Flamengo, com a vitória de hoje... Também um jogo a menos. Também um jogo a menos. O Flamengo é o 4º, mas com um jogo a menos que Botafogo e Palmeiras. Alguma novidade nesse G4 aí, gente? Alguma surpresa? E o São Paulo logo atrás, com 41 pontos, já com 24 jogos. Se você falasse em outros tempos, a gente imaginaria que o Fortaleza estando em primeiro lugar seria uma surpresa. Mas pelo trabalho que o Fortaleza vem fazendo de alguns anos, mantendo o seu treinador, com essa diretoria que é muito organizada, faz um planejamento sensacional,
o Fortaleza já não é mais surpresa. O Fortaleza é uma realidade, são 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Só o Guarani, em 78, venceu mais do que o Fortaleza, que foram 11 vitórias seguidas em 78. E aí o Fortaleza atinge 9 vitórias, a exemplo do Inter e do Atlético Mineiro, que também já conseguiram 9 vitórias ao longo da história, e não perde e vence 13 jogos seguidos em casa. Então o time que tem esse rendimento, que tem esse aproveitamento, para mim, já tem uma solidez suficiente para a gente falar que é um dos favoritos a ser campeão. Mas hoje ganhou na sorte, né? Vamos falar a verdade. A gente já vai discutir esse seu Corinthians, não merecia perder. Não merecia perder de jeito nenhum. É verdade. Pelo segundo tempo. Pelo segundo tempo não merecia perder. Agora, perdeu, quer dizer, tá um negócio, né? Joga, perde. Não joga, perde. E fica sempre... É uma coisa negativa que acontece com o Corinthians. Não sei o que está acontecendo. Vamos discutir o Corinthians. O Emerson Leão... Acalme o seu coração. O Emerson Leão já dirigiu o Corinthians numa situação parecida, viu? Ele tem um know-howzinho aí. Nós vamos chegar no Corinthians. O assunto, Paulo Sérgio, né, não é ainda o seu Corinthians, o Paulo sabe muito bem disso. Pode deixar a tabela novamente aqui. Paulo, o São Paulo tem fôlego para brigar de igual para igual aí com Botafogo, Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro agora. Dos 12 primeiros colocados, só o Palmeiras tem uma competição que é o Brasileiro. O resto tem pelo menos uma competição a mais para disputar. O São Paulo é para Copas, Paulo, ou o Brasileiro, da forma que se desenha, a coisa pode ser também de Brasileirão? Bom, boa noite, Garrafa, boa noite a todos, né? Professor Leão. Sem dúvida nenhuma, numa enquete que nós fizemos algumas semanas atrás, eu dei o São Paulo como um dos favoritos. Até porque essa equipe do São Paulo sabe jogar muito bem contra equipes grandes. Contra essas equipes menores, sofre um pouco, hoje joga com seus jogadores reservas, mas fez um resultado de acordo com aquilo que estava o jogo. Iniciou muito bem, como o próprio jogador mencionou, iniciou muito bem, fez os gols no momento certo. O Willian fez um golaço, hein? Que golaço, o menino bateu batida de esquerda dele. E sem dúvida nenhuma é uma equipe que promete sim, até porque tem um elenco bom. Tem um elenco bom e tem jogadores experientes no grupo. Ao contrário de outras equipes nossas aí. Eu particularmente acho que o São Paulo é para Copas. É para Copas, Libertadores. É mais palpável, não sei o que vocês Libertadores. pensam. Mas essa questão do São Paulo não ser pressionado no Campeonato Brasileiro, ele vai chegando. Vai chegando. Claro. Aí os resultados vão aparecendo e isso fica mais confortável. Tanto que acho que nos dois últimos, não só hoje, nos dois últimos jogos do São Paulo, ele acabou mesclando, priorizando as Copas. Porque é a briga de cachorro grande lá em cima, né? E aí o time parece que fica um pouco mais à vontade nesse sentido, né, Leão? Porque... eu acho que sim. Acho que o São Paulo vai bem, sim. Tem possibilidade de todos. Agora, eu não gosto muito de... Não, vamos poupar jogador, que ele está cansado. Não tem nada de estar cansado. Um atleta profissional treina para não estar cansado. Ele precisa se cuidar para não estar cansado. E o departamento médico, o departamento técnico, o departamento físico, cuidar da saúde deles. Entendeu? Até goleiro está sendo poupado, Leão. Poupado para quê? Hoje jogou o Jandrei. Hoje jogou o Jandrei. Não, eu sei, mas para quê? Não sei. O outro você foi goleiro, você pode falar. Eu no meu lugar não jogava, não. Com você não jogava. Se tivesse... Não, o goleiro não cansa igual jogador de linha, né, Leão? Não cansa, mas treina muito mais. Então. E o seguinte, aqui, ó, o exercício mental é positivo do goleiro. E, enfim, voltando a falar do São Paulo, acho que ele tem bola para subir mais. Tem bola para subir mais ainda. Agora, falando um pouco... Desculpe, Paulo. Não, à vontade. Só falando um pouco do Fortaleza, o Fortaleza não está bem agora. Como disse, 3 anos que ele já vem subindo bem. E lá dentro, quem ganha 13, parece que de 16, 13 sabe o que significa? Quantos pontos significa? 39? 39 pontos. 39 pontos para fazer já é difícil. Ele já fez dentro de casa. Portanto, você precisa priorizar a sua casa. E alguns times, por circunstância, como é o caso do Grêmio, estão transferindo para jogar em outros lugares. Por isso que o Grêmio está se prejudicando. Fortaleza não muda o mérito do Fortaleza, nessa estrutura de trabalho que vale a liderança, ele é tão latente que o Vojvoda já recebeu proposta de Corinthians, de Flamengo, São Paulo, Santos, e ele disse não. E foi chamado de covarde, né? E foi chamado de covarde. E o que acontece? Ele perde a Copa Sul-Americana e não é demitido, né? Ou seja, é uma sequência de trabalho.
É um profissionalismo. É uma organização profissional que mantém o trabalho. O Zé Paz está me chamando lá novamente no estádio do Morumbi. Vamos lá, Zé Paz, que daqui a pouco também vai atualizar a situação do lateral Juan Esquerdo, né? Do zagueiro Juan Esquerdo, que está internado no Hospital Albert Einstein. Daqui a pouco informações do jogador do Nacional, que sofreu uma parada cardíaca no jogo do meio de semana, no estádio do Morumbi, na partida entre Nacional e São Paulo pela Libertadores. Está internado lá no Hospital Albert Einstein. O Zé Paz daqui a pouco atualiza, mas vamos lá no estádio do Morumbi. Pois não, Zé? Vamos lá, a gente está ao vivo aqui no Mesa Redonda, Marcos, prazer enorme falar contigo. O pessoal vem debatendo lá, esse time do São Paulo que gira o elenco e consegue resultados, consegue vitórias. Qual que você acha que é o grande mérito do Zubeldia nessa girada de elenco e no São Paulo conseguindo esses resultados positivos aí ao longo da temporada? Você chegou agora, é bem verdade, mas já dá para ter uma ideia. O grupo é muito bom, né? O elenco é muito bom. Então, assim, quem entra tem que sempre fazer o melhor ali para poder deixar o nível muito alto de jogo, né? Então, assim, a gente estamos prontos para poder lutar sempre ali para ajudar o clube. Marcos, você fala esse ponto do grupo ser muito bom e muito cheio, enfim. Eu queria que você falasse um pouco do grupo por outra perspectiva, pela perspectiva de vestiário, de parceria, porque muita gente no São Paulo, quando a gente entrevista, exalta muito isso. E aí eu queria que você contasse o que é que você encontrou. O pessoal aí é meio que uma família e esse talvez seja o diferencial desse time. A família é grande aqui, a família é muito grande, então isso é muito bom, sabe? Cheguei e me receberam muito bem, então estou muito feliz, cada dia que passa estou me adaptando mais rápido aqui dentro. Como o grupo está lidando com essa situação do Esquerdo? Tá certo, o Zé Paz então continua lá acompanhando a zona mista. Repito, daqui a pouco ele vem com informações direto do Hospital Albert Einstein e daqui a pouco a gente traz também a coletiva do Zubeldia, né? Um trecho da coletiva do Zubeldia. Você tem o chaveamento da Copa do Brasil, ô Chile, para a gente mostrar aqui? Né? Até para que a gente possa fazer um balanço, porque o São Paulo está nas Copas, a Copa do Brasil já começa na quarta-feira. O Atlético ontem perdeu para o Fluminense por 2-0, foi com o time reserva também, Leão, muita gente preservando, foi o Fluminense, o resultado sensacional, foi com força máxima, venceu para sair da zona de rebaixamento e o Atlético também preservou. O caminho do São Paulo e Atlético Mineiro, aí pega Vasco e Atlético Paranaense. Vocês apostam aí as suas fichas em quem? Começando por você, Paulo. Desse lado aqui, quem passa? Quem faz a semifinal? Eu creio que o São Paulo. Tem grandes chances, até porque o Atlético Mineiro não vem bem e o São Paulo tá numa pegada forte aí. De Vasco e Atlético Paranaense? Eu vou mais pro Vasco. O Vasco tá forte, hein? É? O Vasco tá forte. Tá uma mudança lá, o pessoal tá animado. Tenho visto o pessoal animado, o próprio Pedrinho trazendo uma força nova para esse Vasco aí. É lógico que contra o Atlético Paranaense é um jogo difícil, mas eu acho que próxima fase aí, São Paulo e Vasco. Para você, São Paulo e Vasco, e desse outro lado do chaveamento aqui, como é que ficaria? Corinthians, Juventude, Bahia e Flamengo, a outra semifinal? Bom, do jeito que o Corinthians está jogando, eu não sei, viu? É difícil falar, viu? É o Juventude, peraí. Vamos lá, Paulinho, vou rodar a mesa, Paulo. Juventude... Flamengo e o Corinthians. Flamengo e Corinthians. Alex, para você, como é que ficam as semifinais aqui com esse desenho? Vai ser São Paulo e Vasco de um lado, Flamengo e Corinthians do outro e a final São Paulo e Flamengo. Leão, dá para fazer? Obviamente são apostas, né? Mas... Claro. Tanto em alguns lugares são mais iguais, né? Eu acho que o São Paulo e o Atlético, porque o Atlético caiu um pouco, precisa se recuperar neste torneio. E isso aí pode dar um efeito positivo. Os outros dois, quais são aí? Vasco e Atlético Paranaense. Vasco e Atlético, eu fico com o Atlético Paranaense por causa da necessidade dele de E aqui você aposta mais no Atlético em cima do São Paulo? Atlético Mineiro? Não, São Paulo. Então São Paulo e Atlético Paranaense para você de um lado. Sim. Do outro, Flamengo e Bahia, Corinthians e Juventude. O Flamengo, logicamente, por ser o melhor. E lá embaixo, eu acho que o Juventude cresceu muito e está aparecendo quando ninguém esperava. Mas a tradição, vai o seu adversário é maior. Chicão, você vai pela tradição, começando do lado do Corinthians. Corinthians e Juventude, Flamengo e Bahia. Da Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. Sem dúvida nenhuma, eu acho. Agora, eu não sei se o Corinthians vai passar pelo Flamengo. Isso aí são outros 500. Né? Ok. Aí já é pedir demais, né, Chico? Aí é pedir muita coisa para São Jorge, né? Vamos com calma, né? Mas de repente, né? São Jorge é bonzinho, tá com a lança afiada, né? Se a gente chegar lá.
Do outro lado, eu sou Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo. Sou Vasco e São Paulo. Miller. Olha, Garrafa, eu vejo um equilíbrio entre São Paulo e Atlético Mineiro, até porque o Atlético Mineiro tem um bom time, né? Tá mal no Campeonato Brasileiro, mas o jogo de mata-mata é que nem pênalti, é momento, né? Mas o São Paulo, dentro de casa, tem que fazer. O jogo é quarta-feira no Morumbi, né? Estarei lá. Mas para mim passa São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco. E do outro lado? Flamengo e Juventude. Flamengo e Juventude. Marina? Também acho que passa Vasco e São Paulo. São Paulo vai para a final. Mas só eu vou votar no Bahia? O Flamengo está com vários desfalques aí também. É um bom voto, Marina. É bom voto, Marina. Eu vou pro Bahia e Corinthians, e daí essa semi fica mais difícil. Pode ser. Ó. Não vai ser surpresa nenhuma se der um Bahia e Juventude desse lado aqui. Não é surpresa. A Copa do Brasil permite essas surpresas. Né? E aqui eu fico de Atlético Paranaense e São Paulo. E vou de Bahia e Corinthians. Não me olha assim. Não, já estou olhando você com olhos felizes, né? Olhos alegres. Bahia, Grupo um olhar alegre para você. Eu até pensei em falar o Juventude, mas me apontou a lança de São Jorge, o Chico, falei, eu vou deixar como é que tá. O Chile, então, o Zé Paz, eu acho que o Zé Paz a gente já pode liberar ele pro Albert Einstein, beleza? E daqui a pouco, assim que tiver o Zubeldia, a gente volta e a gente já entra no tema seguinte, que é Corinthians, do Chico Lang. O Corinthians do Chico Lang perdeu de novo. Domingo passado, o Leão, o Chico, cheio. Não, Garrafa, o Corinthians não vai cair. A gente não tem essa certeza. Eu falei que não ia perder do Fortaleza. Falou que não ia perder. Perdeu. Falei que não. E perdeu. Falei que não ia perder, mas perdeu. Fazer o quê? Vamos ver como é que foi, Chicão? Vamos lá. Vamos lá, na tela, vai. Fortaleza e Corinthians no Castelão pelo Campeonato Brasileiro. E o Timão perdeu mais uma, hein? Só que o time de Ramon Dias teve sim chances de marcar. Olha o gol que Pedro Raul perdeu após cruzamento forte de Matheus Bidu pela esquerda. No segundo tempo, foi a vez de Yuri Alberto desperdiçar. O atacante do Timão demorou demais para chutar e acabou desarmado bem na hora da finalização. Aos 16 minutos da etapa final, o árbitro Felipe Fernandes de Lima assinalou o pênalti de Kaká em Lucero. Mas o zagueiro do Coringão pegou só na bola e depois de checagem com o VAR, o juizão anulou a penalidade. Pouco depois, Yuri Alberto, mais uma vez, não aproveitou boa chance. O centroavante viu Cardona salvar em cima da linha e evitar o gol do Corinthians. E já diria uma das principais frases do futebol, né? Quem não faz, toma. Aos 32, Moisés passou como quis pela zaga corintiana, aproveitou a saída de Hugo Souza e encontrou Iago Pikachu no meio da área. O camisa 22 só teve o trabalho de livre empurrar para as redes, 1-0 para o Lion. Na reta final do jogo, o Timão foi com tudo para cima atrás do empate. Aproveitando os espaços do abafa, o time de Juan Pablo Voivoda quase chegou ao segundo com Renato Kaiser, mas Hugo fez ótima defesa. Só que ficou nisso. Final de jogo, Fortaleza líder do Brasileirão 1, Corinthians cada vez mais afundado na tabela, 0. Primeiro tempo muito fraco, no segundo tempo o Corinthians criou alternativas e não saiu. Quero que vocês falem do jogo. E vamos aí lance a lance, aproveitando que temos 3 ex-atletas aqui. Já coloca o lance do Pedro Raul. Leão, fala do jogo e se é possível me explicar. Né? Então, eu quero que você fale do jogo e se é possível explicar como pode perder um gol desse. Olha, eu assisti o jogo porque eu sabia que vocês teriam perguntas para fazer. Eu assisti o jogo. Uma coisa que eu estranhei, o Corinthians necessitando do resultado em câmara lenta. Parecia que estava jogando em câmara lenta. O próprio goleiro do Corinthians, que vem bem, pegava a bola, demorava e queria passar o tempo. O Fortaleza foi percebendo que o Corinthians não era aquilo que ele estava respeitando e começou a correr atrás. Agora, o rapaz perdeu um gol, sim, mas ele teve que se atirar. E a bola não foi mais ou menos, ele não centralizou direito. Olha lá, pode ver. Passou mergulhar de cabeça ali, gente? Ele pegou na ponta, na cabeça. Era a bola pro pé, da cabeça não era melhor? É para chapar a bola, né? E ele não teve essa condição. Pegou no pé, subiu. Agora, tiveram chances outras melhores até de fazer o gol. Agora, inegavelmente,
o Fortaleza fez prevalecer aquela imensa torcida que estava presente. 51 mil pessoas. 51. É uma festa o Castelão, mas você sabe. Eu acho que a equipe não joga sozinho. A equipe está jogando com a própria torcida. Mas você sabe, professor, que essa equipe do Corinthians não dá para propor o jogo. Não dá. Essa equipe do Corinthians precisa ser bem postada, organizada. Jogar só no contra-ataque? Jogar nos contra-ataques. Porque, infelizmente, que nós vemos durante a competição, esse Corinthians de hoje, em formação, não consegue propor o jogo. E sofre. Hoje, no meio-campo, você tinha o Rian, você tinha o Charles. Chega um momento, o Charles muito cansado, né? O Coronado ainda não é aquele jogador que a torcida está esperando, porque é um jogador que tem qualidade. Mas ainda não o Pedro Raul chega cheio na bola, coloca o peito, coloca a cabeça, não vai de carrinho. Porque a probabilidade de você errar num carrinho desse é grande. Agora, se você vai cheio na bola, do tamanho dele, Chicão, do tamanho dele, você vai cheio põe o peito na bola, faz alguma coisa. Mas é um jogador que tem sofrido muito, sem confiança, né, Paulo? Muito sem confiança e é muito complicado. Mas não é sem confiança, é a realidade dele. Ele teve uma boa passagem no Goiás. Então, né? no Goiás ele tinha confiança. Ok. De olho Aí fechado, foi pro Vasco da Gama, aprovou no Vasco? Não. Foi pro México, aprovou lá? Não. Quando foi contratar, a imprensa, que agora está sendo muito criticada, antes a gente criticava, agora a gente quer criticado, mas está tudo certo, não tem nenhum problema, não tenho nenhum problema com crítica. Todo mundo falou, vai contrato, vai pagar essa bala, contrato de 5 anos do Pedro Raul, vai fazer bobagem. E tá aí, a culpa não é dele, a culpa é de quem contratou, Miller. Olha só, cada um dá o que tem. Né? Eu concordo com o jogador. Aquela bola, vem cheio na bola, vem em pé. Até porque ele não tem técnica. Se ele não tem técnica, então ele não tem capacidade de cortar a bola. Ele nem sabe o que é isso que eu tô falando. Então, mas beleza. Olha só como ele vai na bola. Vai, ele é grandão, tem quase 2 metros de altura, ô Marina. Vai inteiro na bola, em pé. Até porque ali não tinha muita opção pro passe ser... o passe foi justo, foi forte. Chapada pra forte. Chegar fazendo. Exatamente. Porque tinha pouco espaço. Nesse pouco espaço, ele já deveria estar bem posicionado para só colocar o peito na bola. Agora, o Leão falou de um time moroso, um time que às vezes, né, é um time muito passivo. Não falta a liderança, alguém dentro de campo com peso, né? Pra comandar o time, né? Pra comandar o time, chegar a coragem. Gente, não pode perder um gol desse. Me parece que falta isso ao Corinthians. Talvez o único Isso não tem nada a ver com morosidade, né? Isso tem a ver com liderança. sim. Paulo, e eu concordo com isso. Mas que pode acelerar o time. O Paulo disse que o Corinthians não tem mais capacidade para propor o jogo, impor o jogo dele. Isso, mas ele chama Corinthians. Isso é grave. Ele tem que ter sempre a possibilidade de assustar antes de entrar em campo o próprio adversário, correto? Então eu estranhei uma coisa chamada atitude. E a atitude no começo do jogo, no primeiro tempo, foi muito fraca. Como se estivesse feliz com o empate, que já era ruim pro time. Não, estou satisfeito, não vamos perder. É isso! Não vamos perder, não estou aqui para perder, não. Eu estou aqui para ganhar. Na temporada, o Corinthians, mais de 9 jogos, sofreu gols nos primeiros 15 minutos. E todas as vezes que propôs esse jogo, acabou tomando gol. Então é uma equipe em formação que muitas vezes não tem coragem de fazer o que tem que fazer. O Miller falou de novo. Para você propor o jogo, você tem que ter capacidade para propor. Sim. E a capacidade vem da escolha dos jogadores. Mas aí é... Olha, vamos colocar o gol do Pikachu? Ô Chile, por gentileza, o gol do Fortaleza no detalhe. Olha o Mateuzinho. Quem é a referência desse time pra mim? É o Fagner. Renovaram o contrato do Fagner por mais 2 anos, tá? Mas não é possível. Se o Fagner hoje é reserva do Mateuzinho, não devia ter renovado o contrato com o Fagner. Não devia ter contrato, né? Olha o Mateuzinho, quer ver? Você vai pegar o lance desde o começo. Quer ver? Dá uma olhada. Se pegar ali, ó. Olha o Mateuzinho ali, ó. Não, mas foi um erro lá atrás. Mas aí não é só Mateuzinho, não. Não é só o Mateuzinho. Foi um erro lá atrás. Foi um erro lá atrás. Aí o Moisés, que entrou no segundo tempo, trouxe mais velocidade para essa equipe do Fortaleza. E aí pega no contra-ataque, põe no mano a mano. E o goleiro, Leão? Detalhe, o goleiro não precisava ter ido lá, não. Fica ali no primeiro pau, ou a bola ia nele, ou ele ia cortar a trajetória dessa bola. Agora, a indecisão, ele se adiantou muito e o gol ficou vazio.
Agora, falta essa conversa dentro de campo. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente não vê o que era normal. Jogador do próprio time, às vezes, ter aquela discussão mais ríspida. Claro, o time tem que, faz parte, alguém tem que comandar dentro de campo. Você não percebeu ali? Não foi só culpa do Mateuzinho. O Ranieri, quando o Pikachu passa entre os dois, deixa o lance, Ranieri levanta a mão dizendo assim, eu não vou te tocar. Pelo amor de Deus, dá uma chegada, ele mata a jogada. Até porque o Fortaleza não tem jogadores especialistas em cobrança de falta. Né? Como o Leão disse, o goleiro se precipitou em sair lá, a bola estava saindo, já sem ângulo, fica dentro do gol. Agora, a zagueirada, a defesa toda, corre para dentro do gol. Que isso? Fica na linha, hein, jogador? Fica na linha. É um erro coletivo. Poxa vida, foi um erro totalmente coletivo. E outra coisa, o Corinthians teve muitas chances de fazer o primeiro gol. Começa muito bem o segundo tempo e aí essas chances não pode perder. Aí depois sofre lá atrás. Eu vou voltar com vocês aqui para a gente fazer uma projeção, porque o Corinthians tem 14 jogos para fazer. O Corinthians só tem 4 vitórias no campeonato. Vamos fazer uma projeção. Isso é impressionante, hein? Nós vamos fazer uma projeção dos próximos jogos do Corinthians para ver se o Corinthians atinge o número mágico de 45 pontos. E eu peço só um instante a vocês, porque o José Paes, que estava lá no estádio do Morumbi, continua no bairro do Morumbi, mas agora no hospital Albert Einstein, né? Atualizando o quadro do jogador do Nacional de Montevidéu, o esquerdo, que teve uma parada cardíaca no jogo da última quarta-feira. Quais são as últimas notícias? Esperam que possam ser boas. Boa noite, Zé, mais uma vez. Boa noite, Garrafa, boa noite mais uma vez. As notícias não são muito boas, porque o caso agora do jogador esquerdo, né, do Juan Manuel Esquerdo, jogador de 27 anos do Nacional do Uruguai, ele se agravou, é um quadro mais grave, o estado de saúde dele piorou, ele segue aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, no bairro do Morumbi, bem pertinho do estádio do Morumbi. Na última quinta-feira, né, tivemos o jogo aí pela Copa Libertadores da América, entre São Paulo e Nacional. Ele teve uma arritmia cardíaca, uma parada cardíaca, foi trazido para cá, e as últimas notícias, o boletim médico que saiu hoje, agora no período da tarde, não traz boas novidades, não traz boas notícias. Por quê? O esquerdo, ele segue aqui tendo uma ventilação mecânica, segue entubado, está sedado, e ele teve uma progressão do comprometimento cerebral dele, além de um aumento da pressão intracraniana. Então, o estado de saúde dele é muito grave, ele segue em observação, segue no CTI aqui do Hospital Albert Einstein. A família está no Brasil, pai, mãe. Eu lembro a vocês que ele foi pai recentemente, o esquerdo, né, no último sábado, na verdade no sábado retrasado, não no sábado passado, que foi ontem, no sábado retrasado nasceu o filhinho do casal, dele, da esposa, o segundo filho do esquerdo, que tem 27 anos, e ele segue aqui no hospital. A esposa está lá no Uruguai, não está aqui no Brasil, porque deu à luz recentemente aí ao segundo filho do casal, ao segundo filho do esquerdo. As notícias não são animadoras para o jogador, e o São Paulo hoje fez uma homenagem, entrou com uma camisa ali, Força Esquerdo, numa camisa azul celeste, remetendo às cores do Uruguai, e a gente segue aqui atualizando o caso de saúde dele, viu, Garrafa? Legal, Zé, legal. Obrigado pelas informações. Elas não são as informações que nós gostaríamos. Continuamos todos aqui em oração, né? Para que o jogador possa se recuperar. É uma situação muito triste. Aconteceu um problema já há anos com o Serginho. Há 20 anos. Há 20 Eu anos. estava no estádio. Né? Eu também estava lá no estádio. Eu estava no banco. Você estava no banco, Leão? Eu era treinador de São Paulo. Você era treinador de São Paulo quando... Nós estávamos jogando e o Serginho estava quase contratado para, no final do ano, ir para o Japão. E ele sabia da realidade dele e contrariou a realidade. E quando eu encontrei o presidente do São Caetano, o Nairo, dentro do campo, após o problema, ele me disse que já não tinha mais solução. Já estava, quando chegou no hospital, já estava morto. Em outubro faz 20 anos. Que triste, que Aí triste. nós tivemos que jogar, depois de uma outra partida, não sei se vocês lembram, jogaram, os minutos restavam. Sim. E o São Paulo precisava fazer, não sei se dois ou 3 gols. E com 15 minutos nós fizemos os 3 gols. Emocionalmente não tinha... Mas passaram alguns tempos, não é que a gente também emocionalmente estava forte para ganhar, entendeu? Agora o Serginho não foi disciplina errada do médico, nem nada. Foi que ele tinha alguma coisa mais pra alguma frente, orientação médica que ele tinha, né? Contrariou, sim.
Bom, enfim, fica aqui a nossa torcida, repito, a nossa oração, o nosso pensamento positivo, o nosso de você aí em casa, para que o esquerdo possa se recuperar. Pelo menos essa é a nossa torcida. A esposa continua lá em Montevidéu, com o filhinho, com o recém-nascido, e os pais estão aqui, a gente continua acompanhando. Obrigado, José Paes. Antes de atualizarmos os números do Corinthians, a gente falava de liderança, né, de cobrança interna do grupo. A torcida, maior torcida organizada do Corinthians, colocou um manifesto agora na internet. Eles, agora à noite, divulgaram uma nota oficial, né? Colocando a culpa desse momento na diretoria e que a partir de agora não haveria mais nenhum tipo de tolerância, as cobranças vão ser intensas sobre os jogadores, sobre a comissão técnica e principalmente sobre a direção. E eles culpam a diretoria antiga que montou esse elenco, ou base desse elenco, e também a atual pelas contratações mais recentes. Então, a contrariedade, a insatisfação é generalizada por parte da torcida organizada Gaviões da Fiel, que emitiu, repito, uma nota oficial dizendo que a partir de agora as cobranças não vão cessar, vão para cima de todo mundo e esperam uma reação a tempo de salvar o time do rebaixamento. Esse tipo de cobrança ajuda alguma coisa? Ajuda, eu acho que ajuda. Toda cobrança desse jeito, né? Feita pacificamente, tranquilamente, eu acho que ajuda e ajuda muito. Porque os jogadores percebem que precisam devolver para a torcida o carinho que a torcida quer deles. É uma forma de você carinhosamente falar para eles, escuta, como é que é? Vamos jogar? Mas a nota não foi carinhosa não. Não foi carinhosa, mas é uma forma de você pressionar legal. Diz que vai vir uma cobrança. Emerson Leão como técnico, temos ex-jogadores aqui, né? O Leão também técnico de futebol, viveu muito desse momento que é o futebol, pressão de torcida e tal. Isso ajuda, atrapalha? O que pode refletir lá dentro do vestiário? Não ajuda, não. Minha maneira de ver, não ajuda, não. Agora, eu acho que o Corinthians tem qualidade, tem cabeça, tem estrutura para inverter essa situação. Acho sim. Não gostaria de ver o Corinthians na segunda divisão. Torço para que isso não aconteça, porque grandes equipes proporcionam grandes espetáculos. E o Corinthians já passou por isso várias vezes, de grandes espetáculos, e tem que continuar passando grandes espetáculos. Eu trabalhei uma vez como treinador do Corinthians, estava mais ou menos, ou um pouco pior que essa situação. Não precisou a torcida ir lá falar com os jogadores. Eu acho que quem assume a responsabilidade é quem está lá dentro. Mas mostra essa realidade, não precisa ameaçar, mas tem que informar aquilo que tem que acontecer. Não acho que soma ir lá pressionar, entendeu? Agora, dialogar, vai lá, bate um papo e tal, é uma coisa. Tá. Agora, pressionar agressivamente não sei. Você sabe, Garrafa, eu estive num jogo contra o Bragantino e o Corinthians fez o primeiro jogo e no segundo jogo vem mais à vontade, vem mais tranquilo. E aí você vê a equipe do Corinthians nesse segundo jogo, no primeiro tempo, meio tranquila. Foi o melhor primeiro tempo do Corinthians no ano. E aí você vê que a pressão que estava para ganhar já não existia tanto. Aí no segundo tempo acomoda, acaba perdendo o jogo, acaba complicando o jogo. E aí é a minha fala, essa equipe não está preparada para pressões. Isso e pressão não vai faltar nesse momento, né? Eles não estão preparados para tipo de pressão. Se for dessa forma, beleza. Agora, se for lá e pressionar, 14 jogos faltam? É isso, a gente vai fazer essa projeção. Paulo, e o líder? Cadê o líder? É isso. Cadê o líder? Acho que o maior líder do elenco está no banco hoje, que é o Fagner. Então, como é que o cara do banco vai... Quem vai ser o líder? Como é que o cara do banco vai liderar? O garoto acabou de chegar, tá com a faixa de capitão. Eu acho o seguinte também. Você vê que toda hora só chega estrangeiro. Não, isso aí é desespero. É um desespero errado. Tá tirando não para todo lado. Não se contrata pela emoção, e sim pela realidade. A realidade é o seguinte: primeiro, nós não podemos tomar gol. Então vamos cuidar da nossa defesa de uma maneira exemplar. É tão simples isso, né? O simples que é difícil. O simples é que é difícil no futebol. Por quê? Porque eu não sei fazer aquilo, então não faça. Agora, se você anota 6, melhore e passe para 8. Agora, se você é 6 e quer ser 10, você vai passar a ser 4. Então, não invente muito. É arrozinho com feijão. Agora, é necessário ter um bom líder dentro do campo.
Ô, Garrafa, sabe o que acontece? Pois não, Milha. O Corinthians hoje... E deitar no Cruzeiro. Os adversários, o que a gente está comentando aqui, todos os adversários sabem que o Corinthians não tem mais esses líderes das antigas. Sim. Esquece. Então significa o que dentro de campo na praticidade? Que os jogadores adversários não respeitam mais a camisa. Esquece isso. Sim. Esquece. Na época do Leão, que ele comentou aqui, mas vai ver o time dele. Tinha 2 ou 3 jogadores com muita personalidade e com muita qualidade. Duas coisas, personalidade e qualidade. Hoje no Corinthians, quem tem essa personalidade e esta qualidade acima? Como o do jogador disse, não pode propor jogo, mas fica fechado e a única opção que ele tem, o Ramon Dias, lá na frente, é o Yuri Alberto e o Giovani. Porque o Wesley já foi, os dois. O Thales Magno agora, eu tô meio curioso para ver o Garro. Hoje o Corinthians criou em alguns momentos, né? Criou oportunidades, mas caía lá na frente e a coisa não ia. De repente, Yuri Alberto e Thales Magno, será que pode ser aí, talvez, que resolva lá, melhore um pouquinho esse poder? Eu não gosto do Giovani entrar no segundo tempo. Eu não pode jogar no primeiro tempo, só no segundo tempo. Ele não entra no primeiro tempo. Faz o resultado, cansou, sai. Mas o Giovani, pelo menos, ele tem velocidade. Contra o Bragantino, ele saiu jogando, não foi bem. Ele não foi bem. Teve um bom tempo para ele jogar e ele não jogou. Não mostrou. Então, eu creio que o Ramon mudou por causa disso. Mas é jogador de explosão, é jogador de explosão. Mas aí ele entra hoje... Tem que colocar ele na metade do jogo. Mas aí ele entra hoje e o time precisando dele dentro da área, onde ele estava nas laterais, fazendo cruzamento. Mas então o jogador também precisa entender. Mas aí ele está mal orientado. Mal orientado não. O jogador hoje... Um jogador, e o Leão tá aqui como treinador. O time tá perdendo, ele entra para resolver. Ele vai para a ponta esquerda. O jogador que tem que tomar a decisão. O jogador tem essa autonomia dentro de campo. Lógico, tem que ter. Tem que ter o jogador tem que ter essa autonomia, tem que ter a sua individualidade. Isso aí. Certo? Que a individualidade de um velocista mete medo no adversário. Agora, o Ramon Dias, ele foi um excelente jogador. Sim. Mesmo como veterano, eu cruzei com ele como treinador no Japão. Ele era jogador de um time muito bom lá do Japão e ele sabe como se faz, sabe como passa. Mas é o seguinte, o jogador tem que saber o seguinte, eu recebi orientação, vou fazer a orientação e vou fazer a minha criatividade e aquilo que eu tenho de melhor. Soma com aquilo que o treinador falou, melhora muito. Qualquer pouco nesse momento vai ajudar muito. Bom, o que o torcedor corintiano quer saber da bancada é o Corinthians vai ou não ser rebaixado. Então a gente vai fazer a projeção, segura aí, a gente vai fazer uma projeção dos próximos 14 jogos que restam ao Corinthians para ver se o Corinthians atinge pelo menos aqueles 45 pontos que é o número mágico. Então enquanto a bancada se prepara, você já vai fazendo suas contas aí também. Vamos até a Mestre Caverna. O mestre também vai falar deste Corinthians. Quero saber a sua opinião, mestre. E o Corinthians, hein? Ele projetou o Fortaleza lá para a liderança e afundou mais na zona da morte. Tá difícil esse time, tá difícil o Corinthians sobreviver nesta temporada. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas o fato é que o Corinthians poderia ter ganho esse jogo, até que não jogou mal, não, jogou bem, dadas as dificuldades, jogava lá na casa do Fortaleza, mas criou 3 grandes oportunidades para o Yuri Alberto, que não se concretizaram, e acabou tomando o gol que o afundou ainda mais. Tá certo, tá certo. Tá aí o mestre Alberto Helena Júnior. Bom, a gente vai para a projeção, então. A projeção dos 14 jogos que faltam ao Corinthians. O Corinthians, ele somou até agora, só para você ter noção, 22 pontos em 24 jogos. Só 4 vitórias. O Corinthians precisa agora de 23 pontos. E só restam 14 jogos. Ele, em 24, conseguiu 4 vitórias. Agora, ele precisa, em 14 jogos, pelo menos de 7 a 8 vitórias para fugir do rebaixamento. A gente vai passar jogo a jogo, tá? Tá preparado aí em casa para a projeção? Então, repetindo, o Corinthians tem 22 pontos, precisa de 23 em 14 jogos. Em 14 jogos, para chegar ao número mágico de 45. Ó, Corinthians com 22 pontos.
Então eu vou passar, vai ser meio assim todo mundo falando. Corinthians e Flamengo é o próximo jogo, tá? Depois, isso em casa. Depois ele pega o Botafogo fora. E depois o Atlético Goianiense em casa. Desses 9 pontos, você acha que dá para fazer quantos, Chico? 6. Meia dúzia? Vocês concordam, meia dúzia? Vamos estipular que número aqui, gente? No geral, não vou passar um cada um, não. Eu não gostaria de estipular um número. Tá. Só por essas partidas. É isso aí. E sim pelos 14 jogos. 14 jogos significam quantos pontos? 42? Sim. Quanto ele precisa? Ele precisa de 23. Então, um time grande, um time famoso, com grande tradição, quanto o Corinthians, para ganhar isso tinha que ser mole. Portanto, eu aposto favorável ao Corinthians. O Leão já aposta ao Corinthians. E nesses 3 jogos aí, o Chico lançou 6. Eu lanço 4. 4... Que dá para fazer. É uma vitória. Acho que dá para empatar com o Flamengo e ganhar no Atlético Goianiense. Talvez vença o Atlético Goianiense, teoricamente, e arranque um ponto de Flamengo e Botafogo. Vamos fechar em 4, tá mais razoável, gente? Se o Flamengo vier... Time reserva. Time reserva tem uma pequena possibilidade. Mas se o Flamengo vier completo... Pra mim aí, ele ganha do Atlético Goianiense. Mas do Flamengo e do Botafogo, pode esquecer. Fala, Léo. Deixa eu falar de novo. Olha bem aqui que eu quero falar de novo. Eu acho que não importa o adversário. Eu acho que tem que ser o Corinthians. É isso, Leão. Tomar a atitude, faz um desafio a si próprio. Olha no espelho, todo mundo coletivamente, ou com roupa do Corinthians, ou pelado, não importa. O que importa é o seguinte, nós vamos sair. Talvez o Corinthians esteja precisando de alguém como você para orientar os jogadores, é verdade. Eu não posso mais. Ele não pode mais. Eu estou dizendo algo hipotético. Eu não posso mais, eu não quero mais. Vamos acrescentar então 4 pontos aqui nos 22. Imagina o Corinthians chega a 26. O Paulo não falou quantos pontos. Não, a gente fechou, né, Paulo? Fechamos em 4, vai. Dentro de uma lógica, de uma coisa mais razoável pelo que está jogando, pelo que está desempenhando agora. Vamos marcar aqui, 4. Então, 26 pontos. Aí depois desses 26 pontos tem São Paulo no Morumbi. 0. E você vai anotando aí. 0? Eu acho. A tendência é São Paulo ganhar. Óbvio. Corinthians e Inter. Em casa, dá pra fazer 3 pontos? Dá. Tem que dar, né? O Inter é ruim. O Inter tá ali na briga. Olha o Leão. Mais 3, então são 3. Corinthians e Atlético Paranaense em casa. Dá pra ganhar também. Dá pra ganhar? Eu acho. Eu vou mais 4. Mas dá pra ganhar do São Paulo também. Não, que dá, dá, né? Mas pela bola... A gente tem que Aquilo analisar que o Leão com mais falou. realismo, Chico. Aí que o Leão A gente falou. fecha em 4 pontos ou 6? O que você acha? 4 ou 6, gente? Acho que 4. Ó, quer saber de uma coisa? Eu fecho em 9. A maioria, 4 ou 6, gente? Tá. Paulo, vai, vamos lá. 4, vai, pela 4, pra mim 4, mais 4. Chegamos a 30 pontos. 30 pontos. Então, mais 4 pontos. Tá melhor que no primeiro turno. 30 pontos. Aí mais 3 jogos. Cuiabá fora, briga direta. 1 ponto. Um pontinho? Um pontinho. Vai. Palmeiras. 0. Em casa. Ganha. Palmeiras só focado no brasileiro. O Palmeiras vai ganhar esse jogo aí. Não vai ganhar nada. Vai ganhar Ali é salão de experiência. festa do Palmeiras. Você viu, Léo, como é que eu fico aqui? Ali é o salão de festa do Palmeiras, Chico. E depois o Vitória. Aqui, Vitória Dois lá... confrontos. 2 confrontos. Tem que fazer pelo menos, eu acho que 4 pontos aqui nos 2 jogos de confronto. Arranca um pontinho do Palmeiras. Que? São 6 pontos aqui, vai, 6 pontos. Corinthians e Cuiabá, Corinthians e Vitória. 4 pontos, vai. Foi 4. Acho que esse aí dá 6, hein? Acho Não, que 4 nos 2 jogos, com um empatezinho aqui, 4. 6 pontos? 4. 6? 6, Miller? Eu não acredito, não. Você não acredita? Arranca 6 pontos aqui, ô Léo, pelo que tá jogando? Eu já dei o meu palpite. Léo não quer projetar. O Léo não quer Eu projetar. fecho. Eu também não quero Não, projetar, vai, Paulinho. não. 6 pontos aqui ou não? Você quer que eu projete? Ajude é a isso? gente Tá aqui. bom, tá, então Você vai tirar um vai. palmeirense projetar? Hã? Você pode tirar um palmeirense, São Paulo projetar? Melhor você Não, dar uma não. força aí. Vai. 6 pontos, 6 Marina? pontos. 6 pontos. Vai, 6 pontos, hein? Bom, se Vai esses ganhar de jogadores, vitória. Eu projeto parar 9. com esse negócio de ficar falando e colocar na prática, porque falando a gente escuta toda hora. Não, nós sabemos que nós temos que ir, que fazer o resultado. Muito e mais tal. que a nossa projeção é o que disse o Léo, você tá dizendo. Então Agora, hoje... avaliação é desempenho. Hoje, a partir de hoje, esse Corinthians precisa mudar. Sim. Totalmente. Precisa mudar completo. Vamos imaginar que mudou 6 pontos. Aí, se for mudando, não perde em casa contra o Palmeiras, empate 7 pontos. Rapaz, Não precisa mudar o time, é mudar a atitude. Comportamento. É isso aí. Comportamento. Então coloca, Chile, coloca mais 6 pontos na conta do Eu falei Corinthians. 7. Olha, o Garrafa. Na média deu Garrafa, 6. Desculpa, eu não falei. Desculpa, Chico. É 7, né, Chicão? 9 pontos. 9, mas Pronto, aí a média maioria 7. Mas, são 6 ô, pontinhos Garrafa, aqui. até agora, Tá?
Quantos jogos que você viu do Corinthians que o Corinthians jogou pleno? Nenhum. Então, 6 pontos. Você já fez essa projeção já? É. Aqui a gente está sempre domingo aqui dizendo assim, olha... Daqui 3 jogos, a projeção, cheio de projeto. Pelo amor de Deus. 36 para 45, então tá chegando. Corinthians e Cruzeiro em casa. Empate. Vai ser o encontro com o Cássio, hein? Cássio vai fechar o gol. Já pensou, rapaz? Vai ser empate. Empate, Corinthians e Vasco. Não, Corinthians em casa contra o Cruzeiro ganha. Eu acho que Cruzeiro é completamente diferente quando vem jogar aqui. Pelo futebol de hoje, eu acho que dá 4 pontos aqui. Pelo de hoje. Vocês acham aí que dá mais? tem que dar 7 pontos. Aí teria que dar 7. Teria que dar 7 pontos. Teria, mas dá 7. Se mudar a postura... Eu acho que a gente está projetando isso baseado no que No foi momento, até agora. no que tá Pelos acontecendo. sonhos, põe 9 pontos em tudo. Não, e é a assim. necessidade. Sim, também. A necessidade. Também. Hoje, se não fizer esses pontos que nós estamos falando aqui, cai. Vamos fechar isso. Por hoje, eu acho que é 5 pontos. Gabo, você Por está hoje. se esquecendo que o Corinthians precisa torcer para os seus adversários também perder? É isso. Mas estamos tentando chegar nos 45, que normalmente é a linha de corte. Ô, Garfa, aí Por hoje, eu acho que é 5 pontos, gente. Vamos fechar em 5? Por hoje? Pode ser. Por hoje. Eu fecho em 9. Tá bom. Eu não tenho Na dúvida. média deu 5. Deu 5, vai. 41. Vai sair do rebaixamento. Falta mais quantos jogos? Agora quero ver. O Chico vai dar tudo. Faltam só 2 jogos. Precisa fazer, então, 4 pontos contra o Bahia. Aí faz 3. Grêmio e Corinthians. Aí o Grêmio já não vai ser mais um confronto, porque o Grêmio já ganhou hoje, subiu já. Bahia pode estar brigando num G4 aqui. Ah, não, Bahia. O Grêmio já teve um passado já, né? Eu, pra mim, desses 6 pontos, eu ponho 3. Por hoje eu ponho 3 e olha lá, hein? Eu ponho 3 também. 3. Eu ponho 6 pontos. Você acredita que o Corinthians ganha de quem aí? No desespero, pô, é difícil, Ganha hein? do Bahia. Ganhar do Grêmio lá. Ganha hein? do Bahia. Pelo amor, hein? E última rodada. Ano passado ganhou do Vasco e do Grêmio. Então, Fora. vai, e aí assim, se salvou. Pro Chico Lang não vir com a espada de São Jorge pra cima de mim, ganha do Grêmio lá. Vai tá ganhar bem. do Bahia, não aposto não. Em casa, ô Garrafa, o Corinthians tem que ganhar do Bahia em É casa. 3 pontos. Eu ponho 3 aí. 3. Eu ponho 3. Eu ponho 6. Aí eu ponho 6. Por hoje eu acho que é 3. Fechou Aí em eu 3. ponho 6. Fecha em 3, Miller. Deu 24 aqui na soma. 3 ou 4, Miller? Pra mim, 3 e olha lá. 3, Marina? Também. 3. 3. Então deu 3. 3. 3 vai a 44 pontos. Salva, acho. 44 pode até salvar. Salva. Teve ano que salvou com 39. Chico, pelo que tá jogando agora, o Leão falou que o que precisa mudar. Pelo que tá jogando hoje, desempenho, Corinthians consegue escapar do rebaixamento? Precisa mudar muita coisa, Chico? Olha, não é que precisa mudar. Aquilo que o Leão falou, ele está certo. Precisa mudar a atitude. Não o time. O time até que não é ruim. O time é bom. Não é aquele time que você... dos sonhos, né? Que você fala, não, essa equipe é maravilhosa. Tem um bom goleiro, tem uma defesa razoável, tem um meio campo que está se acertando. O problema do Corinthians é o ataque, né? O ataque não faz gols. Esse que é o problema. Sabe o que falta para mudar de atitude? Recupera aquelas imagens, ô Chile. Emerson Leão. Corinthians campeão, camisa... Põe na tela, deixa eu ver. Quero que o Leão fale um pouquinho desse momento do Corinthians aí. Vamos ver um pouquinho. Momentos do Emerson Leão com a camisa do Corinthians, né? Aquele título, aquele time maravilhoso. Fala um pouquinho. Olha só, Emerson Leão em ação. Vai falando pra gente aí, Leão, desses lances. Contra o Palmeiras, você devia ter tomado uns frangos aí, Leão. Poxa. E essa camisa, Leão? Como é que surgiu essa camisa zebrada aí? Justamente para espantar os maus olhados, entendeu? E o seguinte, o goleiro do Corinthians era muito acanhado no uniforme, né? Porque tinha uma grande equipe. E começa pelo um grande líder e um grande goleiro. Eu mudei o uniforme, consentiram que eu mudasse o uniforme, desde que fosse com as cores do Corinthians, preto e branco. Agora eu vejo o Corinthians jogar de todo jeito, qualquer cor serve para os grandes times do Brasil. Amarelo, né, principalmente. Eu sou contrário também, sou contrário à mudança de uniforme. Chico, boas lembranças, Emerson Leão no gol do Corinthians. Mas nossa, vê a defesa que ele faz além aí. Disso, é um tinha negócio... time pra caramba. Timaço, também, né, Leão? Tinha muito time. Tinha muito bom jogador. Em todas as posições tinha um bom jogador. O Leão debaixo dos 3 paus foi bi era muito explosivo, ele era muita explosão, né? No era Corinthians, difícil como é que de tomar o gol. Foi bicampeão aí, né? E foi com o Solito e depois comigo, né? Mas tinha um time fantástico, né? A troca do Palmeiras para o Corinthians, como é que passou isso? Você foi tranquilo? Como é que era essa responsabilidade? Essas trocas
quando você tem a personalidade definida e o respeito do público, não tem problema nenhum. Hoje eu posso transitar em qualquer lugar que não tinha problema. Tanto que você depois voltou a jogar no Palmeiras e jogou com a camisa Levou igual a a do Corinthians, zebrada só que a zebrada em verde e branco. Verde e branco, por exemplo. Eu saí do Grêmio pro Corinthians. Isso. E depois saí do Corinthians e voltei pro Palmeiras. Não teve problema nenhum. E depois voltei pra seleção Aí, ó, também. Leão no Palmeiras, ó. E outra coisa, né, Garrafa? Aquela época não tinha essa rivalidade como hoje e essa briga. Eu já cheguei a fazer um combinado no Rio de Janeiro, no Maracanã, Corinthians e Palmeiras, contra Flamengo e Vasco. No primeiro tempo usava a camisa do Corinthians, no segundo tempo usava a camisa do Palmeiras. Vai hoje fazer isso. Então, bom, gente, já que estamos falando de goleiro, né? E hoje é o último domingo do mês, você sabe, todo último domingo do mês tem o destaque Cinete. Põe na tela. Leão, todo mundo já sabe, né? Passando para você, chega no final do mês, nós escolhemos 3 temas, né? Nossa produção chega a 3 temas que foram destaque no mês que está em vigência. E nós separamos com a nossa produção aqui. O primeiro destaque é um goleiro, né? Hugo chega no Corinthians, né? Faz o que está fazendo, pega pênalti, 3 pênaltis numa partida aí contra o Bragantino. Foi derrota do Corinthians e o Hugo coloca o Corinthians na próxima fase da... Isso é Copa Sul-Americana. Exato. O Corinthians vencia o jogo, como disse o Paulo, primeiro tempo impecável. Aí perde o jogo, perde a vantagem e o Hugo, 3 pênaltis seguidos. Então, o Hugo é o primeiro indicado a destaque do mês. O segundo indicado é o Estevão do Palmeiras. O que esse menino está jogando é uma grandeza. Foi vendido para o Chelsea, está convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira, né? Pois não, Chile? Vamos ouvir aqui? Vamos ver. Falando sobre o Estevão, que é o nosso segundo indicado. Vamos lá, na tela. Endrick, do Real Madrid. Estevão. Luiz Henrique, do Botafogo. Ai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nossa. Parabéns, parabéns. Obrigado, Senhor. Parabéns. E Vinícius. Tá aí, então o Estevão recebendo a convocação, assistindo a convocação do Dorival Júnior, né? Vai pela primeira vez à seleção brasileira, é o segundo indicado. O Hugo primeiro, Estevão o segundo e o terceiro indicado do mês é o Vojvoda e cai exatamente no dia que o Fortaleza assume de forma definitiva, pelo menos nessa rodada, a liderança do Campeonato Brasileiro. O argentino técnico do Fortaleza. Vamos saber quem é o destaque Cinete do mês. Eu começo com Emerson Leão. Leão, para você, quem é o destaque do mês? Hugo, são 3 personagens fortes. O Estevão, fazendo o que está fazendo, e o Vojvoda também. São 3 destaques. Você fica com quem? Eu acho que o treinador já é mais do que definido, entendeu? Então ele não é um destaque, ele é uma realidade. O destaque eu vou dizer, eu vou votar no mais novo, certo? Que ainda não apareceu nem para o Brasil e já está altamente colocado num time no exterior e dentro da seleção brasileira. Então eu fico com o garoto do Palmeiras. Quem vai mais longe para você, o Endrick ou o Estevão? Eu acredito mais nesse garoto. No Estevão? O Dorival, ele foi com cautela quando o Endrick chegou na seleção brasileira. Segurou um pouco. Tem que segurar também o Estevão ou pelo que o Brasil está desempenhando, põe para jogar? Não, se tem capacidade individual para aparecer, quanto mais cedo, melhor. Convocou, vai pro jogo. Quanto mais cedo, melhor. Estevão tem um voto. Paulo Sérgio, quem é o destaque? É o Hugo, destaque Cinete. Hugo, Estevão, Vojvoda. Eu vou no Hugo porque o Hugo chegou numa pressão muito grande no Corinthians. Cássio e outras coisas que aconteceram lá. E nesse jogo aí ele arrebentou. Hugo. Alex? O Estevão, se entrar em campo com a camisa da seleção brasileira, vai ser o 5º jogador mais jovem da história do futebol brasileiro a vestir a camisa do Brasil. É um feito maravilhoso. Para mim já é uma realidade, já é um craque. O Vojvoda, o Leão tá certo, ele é uma realidade já estabelecida, não é um destaque de agosto. Então, usando esse critério, o Estevão, para mim, é muito maior já do que o próprio Hugo. Mas como a gente está votando no destaque de agosto, o Hugo apareceu nesse mês. Então, o destaque do mês de agosto, para mim, adotando esse critério com coerência, é o Hugo, goleiro do Corinthians. 2 votos pro Hugo, 1 voto pro Estevão. Miller, eu quero você, Miller.
Quem é o destaque do mês? O Hugo, destaque Sinetti. O Hugo, o Estevão ou o Vojvoda? Estevão. Sim. Então já temos um empate. Chico Lang. Hugo, porque é muito difícil um goleiro pegar 3 pênaltis numa decisão. É muito difícil. Quase impossível. Nem o Cássio pegou. Não, nem o Cássio pegou. O Cássio pegou 2 naquela decisão com o Palmeiras, né? Isso. Agora, o Hugo pegou 3 pênaltis, é muita coisa, né? Não, e o mais interessante foi o quinto, né? Ele pegou o quinto pênalti que então poderia decidir. Só para não me perder, temos 3 votos para o Hugo e 2 para o Estevão, certo? Sim. O jogador já votou, falta a Marina. Marina, você empata ou define a peleja? Tá 3-2. Não define, porque aqui já sei que resultado vai dar. Eu vou seguir Desculpa, Alex, mas vou ter que seguir o mesmo critério que o Alex Miller, porque eu também acho que na questão de agosto, o Hugo, que ele fez no jogo contra o Bragantino, eram 2 match points, né, pro Bragantino, ele foi lá e decidiu. O Palmeiras, em agosto, caiu fora de 2 competições. Então, assim, ele seria eleito para mim em agosto se ele tivesse sido protagonista na E por que o jogador do Botafogo não está? São 3 destaques. Sim, mas... Ele seria o quarto, Leão. Ele seria o primeiro. Luiz Henrique, brincadeira. Olha, Leão, é isso aí, por isso que eu gosto. O meu voto já está definido, eu fico com o Hugo. Acho que os argumentos do Hugo me convenceram. Obrigado. Me convenceram, a bancada. Eu ia com o Emerson Leão. Eu sabia. Mas eu ia, mas você me convenceu. Mas eu sabia. Pô, você me persuadiu, eu aceitei a sua persuasão, mesmo assim estou sendo alfinetado com a espada de São Jorge. Não é possível. Então, portanto, o goleiro Hugo é o destaque Sinetti do mês. Olha só que legal. E a Mercur, você sabe que é parceira da Sinetti, é uma marca brasileira e 100% carbono neutro, ou seja, desenvolve seus produtos com alta qualidade, tecnologia e sustentabilidade. A linha completa de produtos da Mercur está disponível nas 12 lojas da Sinetti. Eu disse nas 12 lojas da Sinetti aqui em São Paulo e também online pelo WhatsApp ou pelo site que está aqui na tela para você. Sinetti e Mercur, uma parceria de sucesso. Acabamos de eleger Hugo, o craque Sinetti do mês. Bom, vamos rolar a bola para Palmeiras, vamos falar muito mais do Estevão, vamos falar muito do Abel. Palmeiras agora só no Campeonato Brasileiro, Cuiabá pagou todos os pecados das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Que paulada, 5-0 na tela. Show no Allianz Parque, obras na Arena Barueri. E por isso o Palmeiras decidiu trazer o jogo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro no sábado à noite aqui para Campinas. Campo do Guarani, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para que o Verdão, a partir de agora, esqueça a dor da eliminação da Libertadores e siga brigando por aquilo que resta na temporada, ou seja, o título do Campeonato Brasileiro. Passou a tristeza, bola pra frente? Aqui é Verdão, Silvio. Aqui não tem tristeza, é só alegria. Em busca do tricampeonato? Se Deus quiser, vai vir. Nas arquibancadas do Brinco, bastante apoio. A torcida do Verdão é muito grande também no interior. Erguer a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A temporada ainda não acabou, né, gente? Peço desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim. Peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os títulos e peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os jogos. Queria também agradecer a todos os torcedores, que aqui no Brasil é coisa rara, que no final do jogo, quer do Botafogo, quer do Flamengo, nos aplaudiram de pé. O Alviverde subiu ao gramado com camisa nova, dourada, em comemoração aos 110 anos de vida do clube e, por que não, para simbolizar uma nova arrancada rumo ao título do Brasileiro, como em 2023. Ninguém está habituado aqui a estar na situação que está, muito menos o treinador. Vou voltar a repetir, se não for para ganhar eu não estou aqui a fazer nada. Nada. E os jogadores sabem disso. Aos 14 minutos, Estevão cobrou o escanteio. Walter falhou e Murilo, meio sem querer querendo, abriu o placar. Bruxa solta, Mike voltou a sentir um problema muscular. Revoltado e chorando, saiu de cena. Estevão, convocado para a seleção, enfiou para Maurício no facão. O árbitro nem precisou de VAR, apontou para a marca de cal. Estevão bateu firme o pênalti e ampliou. Inspirado, o moleque entortou a marcação e achou uma brecha para meter no cantinho o terceiro do porco.
Numa rara oportunidade para o visitante, Pita, cara a cara com o Everton, não conseguiu diminuir. O Palmeiras então trabalhou bem a bola e Maurício, pouco antes do intervalo, apareceu para fazer o quarto do Verdão, um amasso. O imparável Estevão não tirou o pé no segundo tempo, não. Deu de bandeja para Felipe Anderson desencantar 5-0. Noite iluminada do Palmeiras em Campinas, para Estevão principalmente, que saiu ovacionado pela galera. Não poderia ser de outra forma, a gente vai falar muito do Abel Ferreira, né? Da coletiva do Abel, mas o Leão, ele levantou aqui na questão no voto do craque do mês e ele falou do Estevão. Queria que você falasse um pouquinho mais desse garoto quando você fala que acredita, são duas joias aí que podem, né, são promissoras, que acredita até que o Estevão possa ir um pouco mais longe que o Hendrick, tem mais qualidade, enfim. Fale um pouquinho do Estevão, daquilo que tudo a gente está vendo desse garoto genial, Leão. Me parece ser genial. É muito primário ainda para nós estarmos falando e enchendo muito a bola, mas a realidade é que ele está merecendo, né? O que eu acho é o seguinte, eu gosto quando um time tem um coordenador velocista e canhoto. E ele está dentro desse ritmo, um velocista, um calor, um driblador, um goleador. Acho que está fazendo falta esse tipo de jogador, inclusive na seleção brasileira. Nós já deixamos de tê-los aqui no Brasil há muito tempo. Então, já não tem Rivelino, essas coisas, não e tem Edu, mais. Hein? Hã? Edu, nossa senhora. Então, eu acho que nós estamos começando a descobrir e doar esses novos jogadores. Nós estamos doando para o exterior. Eu acho que nós podíamos repensar um pouquinho. Agora, como o dinheiro fala muito mais alto, esse rapaz, esse garoto, esse jovem, esse ainda inexperiente, mas com uma capacidade superior aos outros, está dando asas à imaginação. Ô Miller, o Estevão pode fazer mais falta, o Palmeiras pode sentir mais falta do Estevão do que do Hendrick, não pela qualidade de futebol, porque quando o Palmeiras perde o Hendrick, o Palmeiras tem o Estevão. Agora, quando perdeu o Estevão, pode ser que tenha uma outra joia, mas o Palmeiras vai sentir muito a falta desse jogador pelo que ele está jogando até agora, Miller? Sem dúvida nenhuma, né? Até porque ele... O bom atacante, estou falando em termos de futebol brasileiro, a nossa pobreza aqui. O bom atacante, ele dribla parado e em velocidade, ou seja, em movimento. O Estevão faz as duas coisas bem, assim como o Lucas do São Paulo, né? Então a criatividade dele, o poder do improviso é muito grande, né? O Hendrick não tem esse poder que ele tem. A habilidade dele, e outra, ele enfrenta o seu adversário, né? Ele não fica pedalando e toca a bola para trás. Não, ele pedala e vai para frente. Objetivo, né? Exatamente, o objetivo. Então acho que o Palmeiras vai sentir muita falta dele, sim. O que falta muito na seleção hoje é ser objetivo. É você ter essa técnica, usar a velocidade, como o próprio jogador mencionou, mas sentir o gol. Né? O que nós mais vimos nessa Copa América, muita velocidade, mas para lateral. Não, ele não. É um garoto que parte para cima, vertical, sentir o gol. E é isso que a seleção precisa. Então, se você tem um jogador como ele hoje, começa a colocar o garoto. Começa como titular. Como disse o Léo, não tem que ir lá. Se tá convocado é pra pôr pra jogar, porque senão vamos ter que aguentar o Rafinha de novo, né? Completamente. E o Estevão é completamente diferente do que o Hendrick. E personalidade, ó, a gente vai ver o lance aí que foi marcado pênalti para o Palmeiras, estava 1-0, e aí o Flaco Lopes ia bater, o garoto vai lá e pede a bola, tem até um início ali de discussão que é normal dentro de campo. O garoto pede para ele bater o pênalti, né? Então, primeiro eu quero saber de vocês se foi pênalti, porque aí o Abel não falou nada. Não que o Palmeiras não fosse ganhar, mas é que fala que o Palmeiras... Olha, isso é pênalti, gente? É lógico que é pênalti. Pra que o zagueiro entra com tanta força desse jeito? Mas que pênalti? Eu não tô vendo, eu não vi pênalti nenhum aí. Pra mim é Você viu pênalti, Alex? Eu vi, né? Eu vi uma força desproporcional em cima do Maurício. Pra quê? Pênalti? O Maurício pode até ter sido inteligente, mas o zagueiro dá um tranco quase que pelas costas mesmo no Maurício. Derruba o Não jogador. aconteceu isso hoje, não? O quê? Um exemplo disso aí não A favor de aconteceu. quem? A favor do... Fortaleza? Do Fortaleza? Aqui falta critério, é uma grandeza. Mas o Kaká pegou a bola primeiro, Não, né? o Kaká pegou a bola. É o Kaká, a gente Não, até não depois foi do com lance. força também, não. Não, a do Kaká ele tocou na bola. Aí, pro Paulo, pênalti. Pra mim, pênalti. Pênalti, Leão? Pênalti. Eu acho que não. Já tô antecipando meu voto. Pra mim, nada. Também não estou achando que foi pênalti. Pro Leão também não. Chico, pênalti? Lance normal. Não tinha que dar pênalti, não. Miller?
Pênalti. Se ele tivesse, ele só fez? protegido e dado continuidade à bola, não. Sim. Ele só procurou o Maurício. Né? Acho que foi o Maurício ali. Foi o Maurício. Exatamente. E não foi ombro a ombro, Garrafa, foi ombro mais nas Ele costas. nem olhou a bola, ele olhou o Maurício. Gente do céu, olha. Mas olha Atropelou, o Garrafa. defensor, ele não olha a bola. Exatamente. Ele vai no Choque. corpo do atleta. Futebol é contato, Leão. Então vamos jogar rugby. Eu não vi na Marina Buffon. Pra mim foi pênalti sim, Pênalti. Eu e Emerson Leão ficamos... Democraticamente ganhou o pênalti. Roberto Avalone votaria em quem? Em quem? Pênalti ou não? Mais do que pênalti, eu daria 2 pênaltis! Exclamação. Sobre o Estevão, Avalone diria? O novo gênio do futebol brasileiro. Eu fiquei imaginando um timaço com Estevão no ataque, sendo lançado de um tiro de meta de Emerson Leão, que além de grande goleiro, era um galã. Ei, Avalone, que saudade. Agora, tudo bem, te mostrou aí, tudo bem. Eu e Emerson Leão fomos voto vencido. Mas eu quero, você tem a imagem a personalidade do Estevão ali com o Flaco? O garoto de 18 anos, né? Pra mostrar ali, ele pede pra bater, o Flaco fica meio irritado, depois o Flaco joga a bola nele, você tem... Ele bate no alto, né? Olha lá, quer ver, ó? Pênalti marcado e tal. O pessoal do Guarani... Poucos jogadores têm coragem de bater pênalti no alto. Olha ele com o braço, ô Leão. Olha ele já, ele pede, né? Isso porque os batedores oficiais não estavam em campo, né? Isso. Tanto o Veiga como o Gustavo Gomes, que são os batedores, não estavam. Então... E aí o Flaco vem, né, e quer bater, olha lá, eles ali, ó, olha lá. Olha o garoto. O Flaco quer bater e o Estevão fica insistindo. Aí o Abel do banco disse o seguinte, quem estava dentro do campo falou, Vocês decidem. É assim mesmo que funciona, Leão? Quando não há uma determinação, o Abel jogou isso. Deveria ser. Deveria ser. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo que a gente conta agora, né? Porque na hora lá eu fiquei preocupado pra caramba. Na final do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, né? Foi contra o Corinthians ou São Paulo? E nós tivemos contra o São Paulo, contra o Santos, que o gol do Robinho. Não era o Robinho para bater o pênalti. O pênalti foi nele. Mas ele não era o batedor oficial do time, era mais o Diego do que ele. Ele foi lá, pegou a bola. Eu falei, ai meu Deus. Já que ele pegou a bola, ele está com confiança. Eu não vou mandar trocar. E deixei. Ele foi lá, fez o gol. Porque é o seguinte, agora se o outro está acanhado, olha, sei lá, toma, pode bater e tal. Peraí. Então aquele que tem que bater, não esse que doou a bola, não. E o Robinho passou a mão na bola, eu que vou bater. Eu falei, meu Deus do céu. Mas não dei uma ordem, porque se eu desse uma ordem, ele não bateria. Tá certo. Ele não bateria. Ele não ia me desafiar, não. Entendeu? Porque ele saía na hora. O que eu quero entender é o seguinte, dura. Eu vi nele uma personalidade maior do que o outro que deveria bater. Então ele bateu e fez E na hora que acontece, ele já levanta o braço e bate no peito. Garoto de 18 anos, chamando a responsabilidade. Isso é muito legal. 17 para 18, gente. Confiança na capacidade dele. É isso. Isso é fundamental. Ele já tinha batido um pênalti no primeiro turno contra o próprio Cuiabá e mandou a bola no ângulo. E bateu de novo bem. Agora, gente, isso tudo colocado, né? O Palmeiras, nos últimos jogos aí, ele foi eliminado de 2 competições que ele era um dos favoritos ao título. Copa do Brasil e Libertadores. Temos o desempenho do Palmeiras nos últimos 12 jogos, Chile. Um recorte dos últimos 12 jogos. O Palmeiras que só tem agora o Campeonato Brasileiro pela frente, ó. Palmeiras de Abel Ferreira, 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O em todas as competições. Isso aqui é todas as competições, né, Chile? 41%. Em todas, 41% de 66%. Tá? Isso é muito abaixo do que normalmente o Palmeiras do Abel rende. E destacando que uma dessas vitórias significou uma eliminação, porque ganhou do Flamengo, mas caiu fora. Isso. Então foi uma vitória com sabor de derrota. O desempenho está abaixo, o que é normal. Normal, não dá para ganhar tudo, não é, meu? Não dá para ganhar tudo. É normal você ter uma queda. Vou discordar de você. Então vamos lá. Um time como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e esses grandes todos aí, 41% não é normal. Não, veja bem. Tem que exceder normal a oscilação. Acima de 70%. Ô, Leão, normal a oscilação. Palmeiras sempre esteve acima dos 60% com o Abel. Teve uma oscilação que é normal, não é a esperada, não é. O lugar do Palmeiras não é aqui. O que eu quero dizer é que o Palmeiras não está no lugar dele nesse momento. Nesse momento. E por isso, cobranças em cima do Abel. Cobranças em cima de quem? De quem comanda o time. Né? O Palmeiras não está, neste momento, bem.
Ele saiu de forma precoce da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. E ontem, na entrevista coletiva, o Abel veio muito para respostas que não falavam do jogo do Cuiabá. O Abel estava ainda digerindo a eliminação pela Libertadores da América, as críticas que sofreu. Aí a nossa colega, Aline Fanelli, da Band News FM, ela fez uma pergunta absolutamente normal ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, né? Falando sobre o Mike, que voltou a sentir uma lesão, e ela foi colher com o treinador, já que não se tem acesso ao departamento médico, a informação, a situação real da contusão do jogador. Vamos ver o que aconteceu, qual foi a resposta do técnico do Palmeiras, a Aline, repórter da Band. Eu queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não sabem. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Bom, a Aline eu conheço, ela é setorista do São Paulo Futebol Clube, né? Uma repórter com experiência. Ela fez uma pergunta absolutamente normal e é totalmente descabida, na minha opinião, a resposta do Abel. Quer dizer que se fosse um homem que tivesse feito a pergunta, você teria respondido? Porque era uma mulher, você só fala para sua mãe, para sua esposa e para Leila, que lhe paga um belíssimo salário? O Abel se equivocou demais, demais. Passou do ponto, na minha opinião. Passou do ponto, na minha opinião. Eu quero ouvir a bancada. Hoje, pela manhã, saiu uma nota. Ele fez uma pressão em cima da jornalista ao vivo. Expôs a jornalista ao vivo. E não colocou a cara dele para pedir desculpas. E no comunicado do Palmeiras não existe a palavra desculpas do técnico Abel Ferreira. Ele coloca o seguinte: após o jogo de ontem, ainda no ônibus, de volta para São Paulo, eu telefonei para a repórter Aline, a fim de lhe dizer que não tive de forma alguma a intenção de lhe causar constrangimento, mas a constrangiu, Abel. Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça. Ué, se a mensagem estava na sua cabeça, que ele desse essa mensagem no início da coletiva. Gente, tem algo que eu quero falar. Ou no fim. Né? Ou no fim, mas falar que só responde para a mulher se for a chefe dele, a mãe e a esposa... A repórter estava lá realizando o trabalho dela. Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter que fez a pergunta, mas sim todos os presentes, os torcedores, virando aqui depois. Lembro que também na entrevista de ontem expressei minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ser liderado por uma mulher, não é? Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta, por esse motivo fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer que considero um mal-entendido. Eu não acho que é um mal-entendido, acho que caberia um pedido de desculpas, não é? Um pedido de desculpas. Tentamos contato com a presidente do Palmeiras através da assessoria, não obtivemos um retorno até agora. A presidente Leila, que convocou uma entrevista só para mulheres, deixou os homens de fora e foi elogiada aqui no Mesa Redonda e no Gazeta Esportiva, ela não se pronunciou desse comportamento do Abel com uma jornalista mulher. Eu estou sentindo falta da presidente do Palmeiras se posicionar. Ela é jornalista também. Jornalista também. E essa nota foi em nome do Abel e do Palmeiras, foi uma collab, né? Foram as duas. Então, a presidente Leila, eu acho que caberia essa resposta também. Ô Leão, assim, de tudo que você viu aí, o Abel, e não é a primeira vez que ele passa do ponto, que pede desculpa, já quis arrancar celular de jornalista, e todo mundo erra, tá tudo certo, você pedir desculpa. Acho que faltou desculpa, acho que não foi legal e que passou do ponto. A sua opinião, Léo? Eu acho que o Abel, ele já conhece muito bem o Brasil, já conhece muito bem os jornalistas brasileiros.
eu acho que ele está um pouco fora de órbita do que vem acontecendo sucessivamente e ele não se preparou para a derrota, não se preparou para perder. E sim, como ele diz, só joga para ganhar. Mas existe a possibilidade de perder também, apesar de ter um time caro e bom. Entendeu? Ele foi altamente grosseiro com a menina, foi infeliz. Isso não tira a capacidade dele de treinador e tudo aquilo que ele conquistou. Mas eu acho que ele está precisando de ter gente diferente ao lado dele para poder colaborar com ele e acalmá-lo um pouco. Ele vem sucessivamente criando alguns problemas e algumas encrencas e algumas suspensões. Isso vai diminuindo a capacidade dele de progredir e de ser uma pessoa até simpática. Volto a afirmar, eu acho que não era ele que estava naquele momento. Ele não estava respondendo, talvez até para a Aline. Ele estava agredindo a si mesmo por tudo que está acontecendo. Seria muito mais inteligente da parte dele falar, Aline, você me desculpe, eu não tenho conhecimento tão grande nesse exato momento. Simples. Vou consultar o meu departamento médico e posso te oferecer uma resposta mais tarde. Seria, além de ser elegante, uma verdade. Uma verdade. Agora, ele deve estar chateado consigo mesmo. Tenho absoluta certeza, e o Abel eu conheço, tenho absoluta certeza que no transcorrer dessa semana ele vai fazer de tudo para se desculpar e voltar a ser aquele Abel que a torcida do Palmeiras quer dele. E até para o Alex, Paulo, só para você, eu vou te devolver a palavra. O Lugano, antes desse incidente, o Lugano deu uma entrevista a um podcast. Temos as aspas do Lugano. O Lugano falou também sobre o comportamento do Abel Ferreira. Abre aspas para o Lugano, uruguaio. Parece que ele, Abel, né, quer ser o segundo Cristóvão Colombo, descobrindo a América e nos dar conselhos de ética, de como nos comportar, falar e pensar. Eu não gosto, me sinto humilhado. Acho que ele, Abel, subestima a inteligência do brasileiro e do sul-americano, porque volta e meia o Abel vem e fala, aqui no Brasil tem que ser assim, o campeonato tem que ser isso, e aí ele cita, obviamente, aquele que colonizou, descobriu a América. Até o VAR, que é antigo, precisava comprar VAR. As linhas novo, são né? arcaicas, mas o VAR também ajudou muito ao Palmeiras. Pois não, Paulo? O que me preocupa, e não é só com o Abel não, Leão, até com os atletas do futebol brasileiro, essas repercussões de agressões, isso não é legal. Até porque os clubes hoje gastam e investem em psicólogos. Quantas pessoas hoje você tem num time aí, com staff? Então, é muita coisa para esses tipos de erro. Mas você tem que tomar cuidado e não pode expor profissionais. A Aline, quando for voltar ao Allianz Parque, a torcida do Palmeiras, que é natural, ela vai abraçar a ideia do Abel e quem vai ficar exposto é a jornalista. O que eu tô falando é isso, cara. Esses caras estão despreparados para certos momentos. O que ele está falando, você viu? Ele está dizendo que quando a Aline voltar ao clube para trabalhar, ela será vaiada. Eu acho que não. Eu acho que ela será... talvez até elogiada. Sim. Por quê? Sim. Porque ela tomara. Ela caiu nela uma coisa que não era para ser dela. E a raiva de um treinador que está atravessando uma fase um pouco difícil. Mas tem que tomar cuidado com esse comportamento. Mas não, você não fez com um despreparo? Claro que sim. É um despreparo. Claro que sim. Por isso que eu acho que nessa hora tem que ter alguém um pouco mais... É que entregaram a chave do Palmeiras para ele, o Léo. Um pouco mais ele tem a chave do Palmeiras. Calma que você então, tá pronto, passando eu queria a linha. te colocar no Corinthians. Antes eu te coloco no Palmeiras. Precisa de um leão lá para cuidar do Abel. Ô, Leão, ou não? Uma figura como essa, por exemplo. Sim, eu entendo o que você quer falar. Mas eu acho que... O Abel hoje é maior que o Anderson Barros e que é presidente. Ele faz o que ele acha que tem que fazer. Não acho. A ponto da presidente não ter se manifestado. Ela que saiu numa coletiva defendendo as mulheres e não, nesse momento... O treinador é responsável por tudo aquilo que acontece no departamento profissional de futebol. Tá. Ponto. Ele não é responsável por imprensa, por nada disso. Eu acho que ele tem que ter bom relacionamento com todos. Você. Só isso. Opa! Fazia tempo que ele não vinha aqui e o nosso chileno resolveu emparedar o técnico Emerson Leão.
Tá certo. Emerson Leão vai responder perguntas da nossa equipe. Primeira é minha. Leão, algum clube do futebol brasileiro ainda te deve dinheiro? Sim. Quem? O São Paulo. São Paulo. E o acerto? Foi na época do Juvenal, quando ele me demitiu, e até agora não me pagou a diferença. Tivemos vários julgamentos, ganhamos vários julgamentos, ganharam o último julgamento e tem outras coisas para acontecer. Tá certo. Não tenho raiva de São Paulo por causa disso, não. Eu acho que isso não foi obra do São Paulo. Foi obra na época, do seu presidente. Tá, e portanto, Emerson Leão emparedado no Mesa Redonda. A pergunta agora é de Paulo Sérgio, é o paredão com Emerson Leão. Professor, no último paredão que nós tivemos, você era contra os treinadores estrangeiros. Permanece ainda? Sim, eu acho que o Brasil não precisa de tanto treinador estrangeiro. Eu acho que as confusões que também estão acontecendo com eles é um pouco fruto disso daí. Acho que, como nós treinamos no exterior também, eles podem vir aqui. O que eu não acho é o seguinte, tem que deixar legado. E dificilmente algum estrangeiro deixou um legado para nós. Alex Miller, Emerson Leão está no paredão do Mesa Redonda. Leão, nós já falamos inclusive desse choque de gerações. Atualmente, os meninos de hoje, esses jogadores que surgem, são tidos como mimados, muito blindados. Você acha que esses jogadores de hoje conseguiriam ser comandados por treinadores mais linha dura, como eram, por exemplo, Tele Santana e você? Claro que sim. Eu acho que você que faz o relacionamento com o atleta no dia a dia, entendeu? E às vezes ele até pode te fazer repensar e você lhe ensinar também. Como disse você, é um choque de geração. Agora, nós temos que mostrar para ele esse choque de geração que pode ser assimilado pelos mais novos também. Agora, tem uma coisa fundamental. Eu acho que eu brinco sempre que nessa boiada eu já fui boi, né? Então, é o seguinte, você já passou por tudo aquilo. A sua obrigação é se dedicar aos mais novos um ensinamento. Eu acho que é possível, sim. Claro que é. Chico Lang, Emerson Leão no paredão. Pode voltar o áudio só um pouquinho mais baixo, Chile, por gentileza. Meu caro Leão, o Vini Júnior está pronto para ser escolhido o melhor do mundo? Absolutamente não. Acho que ele demorou para... Ele só começou a ser notado muito grande depois que ele foi contratado. Porque antes, às vezes, ele ficava bravinho por não entrar nos jogos. Você viu que já aconteceu lá na Espanha, já estão chamando a atenção dele, dizendo que ele é metido, que ele é mascarado, porque não cumprimentou o mascote do time adversário. Coisa boba. Agora, capacidade ele tem? Claro que tem. Mas tem que domesticá-lo, que ele é meio cabecinha empinada. Emerson Leão no paredão e respondendo firme e forte as questões. Miller, Emerson Leão é o emparedado do Mesa Redonda. Miller. Leão, você acha que a arbitragem brasileira vive seu pior momento? Acho que vive sim. E muito a culpa é do VAR. Acho o seguinte, para que eu preciso de VAR se eu tenho uma confiança naquilo que eu estou fazendo? Tiraram toda, entre aspas, responsabilidade do árbitro e a moral dele também. Entendeu? Então ele tem medo de não dar uma coisa, tem medo de dar outra, porque lá em cima chama atenção. Não tem ninguém que chama a atenção dele. Ele está lá para tomar essas decisões. Ele tem que ter um preparo físico para correr e estar perto do lance, para não precisar de consulta nenhuma. Eu sou contra totalmente. Eu acho que o VAR atrapalha o árbitro. Marina Buffon. Leão, diante do que a gente vem vendo do futebol brasileiro, dos jogadores que são convocados para a seleção, seremos campeões do mundo no futuro, breve? Não estamos preparados, acredito eu, não estamos preparados para isso. Sou muito amigo do treinador da seleção brasileira hoje, acho que ele é um muito bom caráter, entende de futebol e está começando a querer
usar daquilo que ele sabe, da autoridade que ele tem, para começar a convocar os seus próprios jogadores. E não só fecharmos o laço no exterior. Acho que o brasileiro tem que ter na seleção a experiência como nós jogávamos assim. Acho que nós temos que ter um pouco mais de individualidade ofensiva, e eu sei que o treinador da seleção brasileira gosta disso. Mas a seleção brasileira, esta seleção brasileira, ainda não tem know-how para ganhar a Copa do Mundo, não. Infelizmente, eu falo isso. Leão, Tafarel faz um bom trabalho na comissão técnica da seleção brasileira? Não conheço o trabalho dele como treinador de goleiro, por isso eu não posso falar. Mas ele tem know-how para isso, para ser um bom treinador. Só vendo, eu não conheço ele trabalhando. Por favor. Treinei o Tafarel, parte no Atlético Mineiro, entendeu? Mas eu não conheço o trabalho dele como treinador. Se ele está na seleção, ele ainda está na seleção? Está. Se ele ainda está na seleção, é porque o treinador achou que ele merecia. Paulo Sérgio? Por que o Neymar não foi escolhido como o melhor jogador do mundo? Porque ele nunca foi o melhor jogador do mundo. E quem nunca foi o melhor jogador do mundo não pode ser escolhido. Ele apareceu como uma promessa para o melhor do mundo e não conseguiu abraçar essa responsabilidade. Alex Miller, Leão no paredão do Mesa Redonda. Emerson Leão, você já falou que é amigo do Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. Foi técnico dele também. Foi técnico quando você chamava de Júnior. É Júnior. É só Júnior. Mas hoje é o Dorival Júnior, técnico da seleção. Apesar de você ser amigo, amigos, negócios à parte. Sim. Você acha que ele hoje é o melhor técnico do Brasil para ser o encarregado de comandar a seleção brasileira, ou teria algum outro, na sua visão, que estaria na frente nessa fila? Brasileiro, não. Eu acho que o Dorival Júnior tem capacidade para isso, certo? Vai mudar um pouco ainda a sua maneira de ver o que é. E outro dia eu disse para ele, cuidado, seleção brasileira não é time de futebol. Seleção brasileira é algo muito, muito maior. Então cuidado com os passos que dá. De vez em quando nós conversamos. Chico Lang. Eu gostaria de saber se você, Leão, guarda alguma mágoa do futebol. Mágoa? Nenhuma. Eu acho que o futebol me deu tudo que eu possuo. Inclusive ser reconhecido no país que vivo. Me deu condições para que eu pudesse ter a tranquilidade de criar bem a minha família, minhas filhas, meus netos, e, enfim, saber sorrir. Não tenho nada, muito pelo contrário, não tenho mágoa nenhuma do futebol. Posso ter de algumas pessoas. Não sei se mágoa, decepção com algumas pessoas. Isso sim. Agora do futebol, não. Miller? Leão, qual que é o melhor treinador que você já teve quando você era jogador e o pior? Eu acho que na época que eu comecei a jogar no Palmeiras, nós tínhamos alguns treinadores bons. Porque quem passava naquela época pelo Palmeiras, todos os treinadores do Palmeiras foram campeões, independente da capacidade dele. Por quê? Porque o time ajudava. E às vezes o treinador precisa ajudar o time. Eu gostei porque naquela era que nós jogávamos, eu gostei do Minelli, gostei um pouco do Enio Andrade, gostei do Capitão Coutinho, que ninguém gostava. Por que eu gostei do Capitão Coutinho? Era um homem inteligente, veio do voleibol para o futebol. Então ele tinha aqueles líderes, podemos dizer assim, que ele consultava às vezes por não saber aquilo que fazia. Não que não sabia fazer, mas qual era a melhor maneira de fazê-lo. Porque como ele não jogou, como ele não foi da bola, ele não sabia detalhes. Então nós tivemos a felicidade de poder ajudá-lo. Então por isso que eu gostava dele também. Obviamente deve ter outros que eu poderia citar, mas não vou citar porque eu já estou satisfeito com esses. Não precisa falar o pior que você já trabalhou. Ah, tem o pior que você me pediu? Não precisa, se você não quiser, aí você pode falar um desafeto no futebol. Pronto. Não, treinador, eu vou caminhar um pouco mais. O treinador quase não liga para o goleiro.
nos treinamentos, ou não ligavam, né? E nós éramos mais ou menos assim, treinando isolados, entendeu? Então nós não tínhamos muito diálogo com o treinador, ele não vinha conversar muito com a gente, porque naquela época quase não tinha nem treinador de goleiro. Era um ex-atleta ou você ficava chutando bola, sabe? Não posso dizer que eu tenha treinadores como desafeto, não. Obviamente alguns me decepcionaram muito, né? Muitos me decepcionaram, mas faz parte daquilo que ele queria. A autoridade é dele. Hierarquia, você não, às vezes não se discute, entendeu? Você respeita ou muda. Marina Buffon? Por fim, então, Leão, para você, qual é o maior goleiro da história do futebol? Marina, é o seguinte, qual é o maior goleiro? Que eu vi jogar ou que falaram que era muito bom? Você viu? Eu recordo muitos que falavam que era muito bom. O Gilmar era muito bom, o Berdan era muito bom, mas eu não vi jogar o suficiente. O Banks, muito bom, que era um goleiro da Inglaterra. O Yashin, esses eu não vi jogar muito, entendeu? Aqueles que eu vi jogar é aqueles que competiam, inclusive, comigo, certo? E os goleiros, um goleiro que eu acho que era bom de raiz e não por treinamento era o Manga. Achei que o Manga era um bom goleiro. Muitos não gostam do goleiro que eu vou falar, mas o que eu competi, que era muito bom goleiro, tinha muita qualidade, era o Carlos que jogou no Corinthians. Ele tinha muita capacidade, não dava muita sorte, mas tinha muita capacidade. Quem mais? Eu poderia dizer assim que eu vi jogar. Como é que eu posso dizer? Ficamos em cima desses dois bons nomes. Se vocês puderem me ajudar, eu falo sim ou não. Parabéns, Leão, parabéns. Passou ileso no paredão, Um detalhezinho, o último emparedado aqui foi o Viola, que está nos assistindo e falou, manda um abraço pro Leão, porque eu gosto muito dele, mas eu fiz muitos gols para ele também. Palavras do Viola. A Viola. O Viola falava muito, fazia muito, mas fazia gol bastante também. Não pensa que era bonzinho, não. Certo? Mas me entendia muito bem com ele. Um abraço ao Viola. E, o Chile, é possível aquela relação Miller e Leão? É possível? Tem tempo para essa rápida sonora do Leão? Então, Leão, em 98 o Miller não foi chamado para a Copa do Mundo. Você, técnico do Miller, deu uma entrevista entendendo que o Miller deveria estar na Copa do Mundo, Leão. Se eu falei é porque eu entendia que sim. Porque o Miller sempre teve capacidade. O Miller tinha um poder de improvisação, principalmente da área, muito grande. Quando ele não fazia o gol, a bola batia nele e entrava. Quer dizer, esse é uma pessoa que a gente tem que ter do nosso lado. E o Miller é um desses jogadores. Ele tinha drible em velocidade, ele acabou de falar o que ele era. Drible em velocidade e drible em parada. O arranque dele, e jogou junto com um ataque maravilhoso, né, no São Paulo. Marina, enquete e presentes, é só enquete? Pra enquete fechar? E presentes também. Com a eliminação das Copas, o Palmeiras passa a ser o maior favorito ao título do Brasileirão? Eu me assustei aqui com a resposta não, com mais de 95% dos votos aqui no site gazetesportiva.com. E os nossos presentes, o presente número 1 foi para o Auro Edio Ansel, uma luva oficial da Poker e uma faixa elástica em parceria com a loja Gol de Placa, e também o par de vouchers para o restaurante Fazenda Caipira. O presente 2 para Maria Elisa dos Santos Moura, que é a nova camisa do Santos, e também o kit da Cinete. E o presente 3, que é o livro do Gigante Cássio, foi para o Marcelo Dias Lobo. A nossa produção vai entrar em contato com vocês para vocês virem retirar aqui na Gazeta durante essa semana. Obrigado, Marina. Boa noite, Marina. Boa noite, Miller. Boa noite, Chico. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo Sérgio. Leão, obrigado. É sempre um prazer ter você aqui no Mesa Redonda. É bom quando você vem numa mesa redonda que você pode explicar, que você pode falar. E com 2 amigos do lado e 2 ex-atletas do lado, tem que dar certo e um amigo comandando. Legal. Amanhã às 6 da tarde tem Gazeta Esportiva com Michele Janela e todo o nosso time. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau.